A amiga íntima da mãe bordou uma rosa em um lugar escondido. Só quando realmente próximos é que pode florescer. Eu sempre desejei ver com meus próprios olhos aquela rosa deslumbrante florescendo. Mas ela sempre recusava. Até o ano em que meus pais faleceram. Ela, 12 anos mais velha que eu, me trouxe para cuidar de mim. Ela me mimou sem limites. O que eu queria retribuir a ela era me entregar de corpo e alma. Depois que ela soube dos meus sentimentos. A Gu Kinley, que me ama profundamente, me deu um tapa. Poeira. Como você pode ter uma ideia tão absurda? Em uma noite, ela retirou todo seu carinho por mim. Então, ela se virou e encontrou um noivo. E ainda me pediu para participar do casamento deles. No dia seguinte, eu escondi dela que mudei minhas escolhas. Escolhi uma universidade a mais de 5.000 quilómetros de Pequim. Acabei de enviar a inscrição. Então ouvi o som da porta se abrindo. Eu me virei para olhar. Justamente vi a Gu Kinley voltando para casa. Sua expressão estava tão fria como sempre. Quando me viu, ainda assim não disse uma palavra. Mas quando chegou ao meu lado, não sei o que me veio à mente. Ela ainda assim fez uma pergunta. Hoje é o prazo final para se inscrever. Você já preencheu suas inscrições? Eu assenti educadamente e respondi. Está tudo preenchido. Cunhada. Ouvi meu chamado. Gu Kinley de repente ficou surpreso. Desde os 16 anos, quando meus sentimentos foram expostos. Esta é a primeira vez que a chamo de cunhada novamente. Hoje eu não me aproximei quando ela entrou pela porta. Mas, em vez disso, sentei-me de forma adequada no sofá, mantendo a distância apropriada. Um sentimento estranho, mas que me incomodou. Ela percebeu agudamente a minha mudança. Um subconsciente achou essa mudança boa. Assim é o certo. Ela lutou para controlar a estranheza em seu coração. E desviou o olhar. Em seguida, perguntou. Preencheu a Kingda. Não é uma pergunta. Mas sim uma afirmação. Mesmo que nós tenhamos chegado a este ponto, a relação nunca mais poderá voltar ao que era. Mas sobre preencher a Kingda. Isso é algo que ambos concordaram tacitamente. A Kingda é uma das melhores universidades do país. O mais importante é que fica na própria cidade. Há muito tempo, Gu Kinley já comprou uma casa perto da Kingda. Pretendia esperar até eu ser admitido na Kingda para se mudar com ele. Mesmo que agora ela já tenha um noivo. Esse pensamento nunca mudou. Mas ela nunca pensou que eu partiria. Eu percebi a certeza em suas palavras. Uma expressão estranha cruzou seu rosto. Depois de um tempo, ela abaixou a cabeça e respondeu. Sim. Gu Kinley não ficou nem um pouco surpresa com essa resposta. Ela fez um som de compreensão. E então caminhou em direção ao escritório. Antes de sair, ainda não se esqueceu de me aconselhar. Se precisar de algo antes do início das aulas, é só procurar meu assistente. Ele vai te ajudar a resolver. Cunhada. Eu hesitei por um momento. Estava prestes a dizer algo. Mas, de repente, o toque do celular dela soou. Ela pegou o celular e olhou para o nome na tela. A expressão instantaneamente se tornou suave, barco de nuvem. O que aconteceu? O tom é de uma suavidade que não ouço há muito tempo. Ela entrou apressadamente no escritório. E não se preocupou mais com o que eu estava prestes a dizer. Por um tempo. Eu finalmente abaixei a cabeça, desapontado. E engoli completamente o que ia dizer. Na verdade, eu não me inscrevi na Kingda. Mas na UADA, que é a mais distante da cidade. Em breve, eu vou ter que deixar você. Cunhada. Depois que eu partir. Você deve ser sempre feliz. Eu olhei para o horário no celular. Faltam 60 dias para o início das aulas. Eu abri um aplicativo de contagem regressiva. E configurei uma contagem regressiva de 60 dias para a minha partida. Observando os segundos e minutos passando no meu celular. Enquanto a contagem regressiva diminuía com o passar do tempo. Eu de repente sorri, cunhada. Após 60 dias, você poderá se livrar completamente de mim. Eu guardei o celular. E também fui de volta para o quarto. Nessa noite, eu não dormi bem. Levantei-me muito tarde. Depois de me arrumar, desci e fui para a sala de jantar. Mas ficou parado por um momento ao ver Gu Kinley sentado à mesa. Se fosse em um dia normal. A essa hora, Gu Kinley já deveria ter terminado o café da manhã. Ela já deveria ter saído para a empresa. Eu me levantei tarde de propósito para evitar Gu Kinley. Mas, para minha surpresa, ela estava me esperando aqui. Viu que finalmente desci as escadas. Gu Kinley franziu a testa e falou. Mesmo que esteja de férias. A rotina não deve ficar desregulada. Eu não rebati. Apenas assenti obedientemente. Sentei-me em um local mais afastado dela. Então, ela começou a falar novamente. Daqui a pouco, o assistente vai vir aqui. Ele vai te levar para comprar as coisas que você precisa para a escola. Eu ainda apenas assenti de maneira obediente. Meu silêncio chamou a atenção de Gu Kinley. Ela percebeu que eu estava agindo de forma estranha. Estava prestes a falar. Mas acabei perguntando primeiro. Cunhada, por que você ainda não foi para o trabalho hoje?
Você vai sair em um encontro com o irmão Yunzo. Ao ouvir minha pergunta, Gu Qinli, que estava calma pouco antes, de repente mudou de expressão. Sua voz, sem querer, também ficou fria. Isso não é algo com que você deveria se preocupar. Seu tom repentinamente frio me pegou de surpresa. Mas logo percebi. Entendi que ela havia interpretado mal a intenção da minha pergunta. Mas agora eu a vejo apenas como uma cunhada. Aquela pergunta era apenas uma simples curiosidade. Não havia nenhuma outra intenção. Eu estava prestes a explicar. Quando, nesse momento, Shu Yunzo entrou pela porta. Sobre o que vocês estavam conversando. Ele sorriu de forma suave e parecia um verdadeiro cavalheiro. Ouvi dizer que eu preciso ir comprar as coisas necessárias para a matrícula. Ele se ofereceu ainda mais. Disse que queria me levar junto. Como se realmente fosse um adulto que se preocupa com os mais jovens. Gu Qinli franziu a testa. Parecia querer recusar. Eu estava prestes a dizer que não precisava mais. Mas Shu Yunzo já estava batendo no peito e garantido a Gu Qinli. Qinli, estamos noivos. Eu sou o cunhado de Yi Shen agora. Deixe-me mostrar minha boa vontade. Gu Qinli assentiu obedientemente. Após ouvir, ignorou diretamente a minha opinião. Olhou para Shu Yunzo com um olhar de desespero. Então vamos juntos. Vendo Gu Qinli que já havia concordado por conta própria. Eu deixei meus ombros caírem. Só consegui engolir a recusa que estava prestes a sair. Depois que o grupo terminou de comer. Eu segui Shu Yunzo e Gu Qinli até o shopping. Primeiro compramos algumas coisas na papelaria. Depois fomos à seção de roupas para comprar algumas roupas de inverno. Olhando para mim, que estava sempre vagando pela seção de roupas de inverno. Shu Yunzo parecia um pouco surpreso. No final, não consegui me conter e perguntei. Ishun, ouvi sua cunhada dizer que você se inscreveu na Universidade Qing. Estudarei aqui na cidade. O verão em Pequim é bem quente. Sua matrícula também é no verão. Para que comprar tantas roupas de inverno? Minhas ações hesitaram. O verão em Pequim é, de fato, muito quente. Mas a escola que vou não fica em Pequim. E sim, na cidade de Penang, ao norte. Lá, é frio o ano todo. E a razão pela qual eu escolhi lá. Mas é porque a Universidade Wada é a mais próxima de Pequim. Há muitas roupas de verão ainda. Então comprei algumas para o verão. Comprando tudo de uma vez, consigo evitar problemas depois. Mantive a expressão neutra. Apenas encontrei uma razão qualquer para desviar o assunto. Ambos não se importaram. E então, comprei as roupas. Gu Qinli olhou para o relógio. Já era meio-dia. Então decidiu ir almoçar primeiro. O grupo se virou para o restaurante. Gu Qinli pegou o menu e pediu uma mesa cheia de pratos. Quando a comida foi servida. Eu, por outro lado, sinto que não sei por onde começar. Esta mesa cheia. Surpreendentemente, tudo são pratos picantes que Shu Yunzo gosta de comer. Eu tenho problemas no estômago. Sempre não consegue comer comida picante. Mas, em contrapartida, Shu Yunzo só percebeu que eu estava apenas comendo o meu arroz. Com um sorriso suave, ela continuou colocando comida na minha tigela. Viu que os grãos de arroz brancos foram tingidos de vermelho pelo óleo picante. Eu não consegui evitar que meu rosto ficasse um pouco pálido. Ao me ver parar com os hashis, Shu Yunzo fez uma expressão de descontentamento. Ele olhou para Gu Qinli de maneira um pouco constrangida. Será que Shen não gosta de mim? Ele não come os pratos que eu pego. Gu Qinli deu uma olhada nos pratos do meu prato. Ela disse friamente. Não faça birra. Come logo. Ouvindo suas palavras cheias de advertência. Eu a observei por um momento. E ao pensar nisso, me lembrei de como ela costumava ser tão permissiva comigo no passado. Lembro de uma vez. Eu comi acidentalmente muito picante. Por isso, tive febre e comecei a vomitar e ter diarreia. Ela me levou ao hospital durante a noite. Cuidou de mim sem dormir e sem descanso a noite toda. Até o dia seguinte, quando eu tive a febre baixada. Então, finalmente pude descansar. Desde então, Gu Qinli disse diretamente que em casa picante não seria mais permitido. Uma vez, a empregada não prestou atenção em mim. Fez de propósito para errar. Ela simplesmente demitiu todo o time nacional. Ao longo desses anos. Ela realmente é muito carinhosa comigo. Mas agora, para agradar Shu Yunzo. Ela pediu uma mesa cheia de pratos picantes. E ainda me forçou a comer. No final, eu não disse nada. Kiu comeu os vegetais. Assim que o óleo picante entrou na boca. Eu não consegui evitar e comecei a tossir. Mas Gu Qinli parecia não perceber. Ao ver que eu comi os pratos. Então, retirou o olhar. Toda a atenção foi desviada para Shu Yunzo. A postura não era nada íntima. Depois de comer, Shu Yunzo sugeriu caminhar novamente. Gu Qinli, naturalmente, não teve objeções. Mas eu sentia meu estômago como se estivesse queimando. Acenei para eles. Cunhada. Vocês podem ir. Eu não irei. Shu Yunzo não levou em consideração a recusa. Ao contrário, ele continuou me aconselhando. Vamos juntos. Como podemos deixar alguém para trás?
Durante o puxão, eu já estava suando muito. Minha cor dos lábios estava mais pálida. Eu acenei sem força. Minha voz ficou mais fraca. Estou me sentindo um pouco mal. Quero descansar um pouco. Realmente não vou. Ao ouvir isso, Shu Yunzo finalmente parou de insistir para que eu fosse com eles. Mas ficou um pouco em conflito. Podemos te levar de volta primeiro. Nesse impasse, Gu Qinli olhou para o relógio, abriu novamente. Eu pedi ao motorista para buscá-lo. Eu vou te acompanhar para caminhar, ela tomou uma decisão definitiva. Deixe-me esperar aqui. Depois de dizer que ligaria para o motorista mais tarde, levei Shu Yunzo para um parque próximo. Mas eu esperei muito tempo no lugar. O motorista que havia sido combinado não apareceu. Ao ver o céu escurecendo gradualmente, eu dei uma risada amarga. Há poucos carros na área das vilas. Não consigo pegar um táxi. Mas felizmente, aqui fica a apenas 3 quilómetros de casa. Zhang Qiang suportou a dor. E foi direto a pé para casa. Assim que cheguei em casa, eu não consegui suportar a dor no estômago. Corri para o banheiro e vomitei descontroladamente. Quando tomei o remédio e me apoiei na pia para descansar, meu celular de repente vibrou. Eu cliquei para ver. Era uma foto enviada por Shu Yunzo. Na foto, estava Shu Yunzo e Gu Qinli se beijando. Mas logo, aquela foto foi retirada. Em seguida, Shu Yunzo enviou outra mensagem. Mandei errado. Não se importa. Olhando a mensagem enviada por Shu Yunzo, eu sorri. Se fosse eu de antes vendo essa mensagem, com certeza vai ficar muito triste. Mas agora eu só respondi uma frase. O importante é que vocês se divirtam. Nos dias seguintes, Gu Qinli não voltou para casa. E nesses dias, eu sempre recebia mensagens que Shu Yunzo enviava para ele. Mas eu não respondi suas mensagens. Porque eu estava ocupada organizando todos os anos. Todos os presentes que Gu Qinli me deu. Não estava ocupada pedindo a alguém para vender os velhos imóveis que meus pais deixaram. Eu guardei todo esse dinheiro em um cartão. Esperando o início das aulas. Eu darei esse cartão a Gu Qinli. Isso também será uma forma de retribuir os anos de cuidados que ela me deu. Depois de vender tudo isso, eu não tinha mais nada. Para juntar o suficiente para minha mensalidade. Eu comecei a sair cedo e voltar tarde em busca de um trabalho temporário. O tempo era curto e as tarefas eram pesadas. Para juntar dinheiro, eu trabalho em 3 empregos por dia. E eu estava disposta a fazer qualquer trabalho sujo, cansativo ou difícil. Em poucos dias, fiquei visivelmente exausto. Neste dia, enquanto trabalhava como entregador, recebi um pedido de um bolo de aniversário. Chegando no endereço no pedido de entrega, eu percebi que era a mansão de Shu Yunzo, só então lembrei. Hoje é o aniversário de Shu Yunzo. Eu estava hesitando se deveria fazer a entrega. Contudo, o pedido já estava quase atrasado. Eu só podia entregar o bolo primeiro. Mas antes de entrar, para evitar ser reconhecido, eu coloquei o chapéu e a máscara de entregador. Bati na porta. Estava prestes a pedir a assinatura de Shu Yunzo. Mas tropecei em um pé que apareceu do nada. Todo o meu corpo, junto com o bolo, caiu pesadamente no chão. O bolo ficou completamente despedaçado. Alguns amigos que saíram com Shu Yunzo. Vários amigos franziram a testa e se afastaram. Como você pode ser tão desastrado? O bolo estava tão bonito e você o estragou assim. Eu sinto que alguém o fez tropeçar intencionalmente. Mas eu olhei ao redor. E sei que essas pessoas não vão me defender. Só posso continuar pedindo desculpas. Mas as pessoas ao meu redor não estão dispostas a aceitar. Uma simples desculpa vai ajudar. Este é um bolo personalizado que vale 7 dígitos. Você pode pagar por isso. As palavras depreciativas me fazem ficar com as bochechas vermelhas. Mas eu realmente não posso pagar agora. Só posso continuar abaixando a cabeça e pedindo desculpas. Mas aquelas pessoas ainda não me deixam em paz. Alguém como você, que faz entrega. Acho que venderiam você se pudesse. Não consegue pagar nem um décimo desse bolo. Deixe para lá. Hoje é o aniversário do Yunzo. Não vamos desperdiçar o bolo. Se você comer esses bolos, nós vamos te deixar em paz. Ao ver que eles falam com tantas farpas, Shu Yunzo aparece para apaziguar a situação. Esses bolos estão todos sujos. Não é muito bom. Mas os outros começaram a rir. O que há de tão ruim? Pessoas como eles. Aposto que nunca comeram um bolo tão caro. Você é muito gentil. Sabe, ele estragou sua festa de aniversário. Nós não o obrigamos a pagar. Apenas deixamos que ele visse como as coisas são. Ele deveria nos agradecer, na verdade. Shu Yunzo também foi um pouco convencido. E acenou com a cabeça. Então você deve comer todo esse bolo. E depois limpar o chão bem limpo. Assim que terminou de falar. E Qinli de repente saiu de dentro. O que aconteceu? Uma voz familiar soou acima de mim. Eu me rigidifiquei instantaneamente. Apressei-me a baixar a cabeça ainda mais. Com medo de ser reconhecido.
Alguns amigos rapidamente exageraram e contaram a história novamente. Shu Yunzo estava preocupado que Gu Qinli achasse isso desagradável. Ele rapidamente acrescentou uma frase. Este bolo não vamos pedir que ele pague. Apenas deixe-o terminar de comer o bolo. Uma boa lição. Assim, no futuro, não serei desastrado no trabalho. Qinli. Isso não é exagero, certo? Após isso, o olhar de Gu Qinli se fixou em mim, fazendo-me sentir que ela parecia reconhecer a si mesma. Mas no segundo seguinte, a voz dela veio suavemente. Não é exagerado. 3 palavras frias chegaram aos meus ouvidos. Meu coração deu um forte golpe. Mas eu não levantei a cabeça. Apenas enfrentei o olhar de todos. E, com dor, fui lentamente em direção ao bolo. Eu ouvia as risadas sobre ele incessantemente ao meu redor. Não disse nada. Apenas me agachei. E fui comendo o bolo, pedacinho por pedacinho. Enquanto comia, de repente me lembrei da época do ensino médio, que eu ofendi acidentalmente um valentão. Ele me mandou ajoelhar. Em um impulso de raiva, eu quebrei a Lamborghini daquele garoto. Deixe ele ficar longe de mim. O garoto estava desesperado. Chamou um grupo de pessoas para bloqueá-lo. Queria que eu pagasse uma indenização. Caso contrário, eu teria que concordar em lamber os sapatos dele. Naquele momento, Gu Qinli ainda estava no exterior. Após receber a notícia, ela pegou um avião por mais de 10 horas e voltou na mesma noite. No primeiro momento em que me viu, ela me protegeu colocando-os na minha frente. Olhou friamente para aquele grupo de garotos. Jogou um cartão. Avisou aos seus pais. Mandou trazer todos os Lamborghini da sua família, para que nosso Ishen pudesse destruir à vontade. Mas agora, ela, no entanto, por causa de outro homem. Quando fui humilhado, restaram apenas 3 palavras, não exagerado. Passei um dia inteiro entregando comida. Voltei para casa arrastando meu corpo machucado. Estava prestes a voltar para o quarto e descansar. Acendi a luz. Mas vi Gu Qinli sentada no sofá da sala. O ar estava impregnado com uma atmosfera fria. Eu já previ algo. Falei em um sussurro. Cunhada. Ela se levantou abruptamente. Interrompeu-me com voz severa. Por que você foi fazer entregas? Eu não te dei dinheiro para comprar. Ela realmente me reconheceu. Porque o livro ainda me mandou comer aquele bolo. Apenas para agradar Shu Yunzo, não é? Eu abaixei a cabeça e não disse nada. No segundo seguinte, a voz dela voltou a chegar até mim. E também, você vendeu a antiga casa e o presente que eu te dei. O que significa ter vendido todos os presentes? O que você está tentando fazer? Está acontecendo uma revolta, não é? Assim que as palavras caíram, meu coração deu um sobressalto. Eu não esperava que Gu Qinli descobrisse tão rapidamente. Após um momento, finalmente pensei em uma razão para encobrir isso. Eu simplesmente sinto que aquelas coisas não são úteis. Ficar guardadas não tem utilidade. Então decidi vender. A desculpa era muito fraca. Gu Qinli não acreditou nem um pouco. Mas quando ela queria continuar perguntando, o celular dela de repente tocou. Ela tirou o celular e olhou. É uma ligação do Shu Yunzo. Gu Qinli imediatamente não se importou em continuar a me perguntar. Então, apressou-se e saiu pela porta. Eu a observei se afastando. O tempo. Na verdade, não sabia se deveria me sentir desapontado. Ou se deveria ficar aliviado pela Gu Qinli. Ela estava completamente focada no Shu Yunzo. Por isso, meu plano pode prosseguir em silêncio. No dia seguinte, eu acabei de descer depois de me arrumar. O assistente Shen veio e lhe deu um cartão de ouro. Senhor, este é o cartão que o Gudai me pediu para te dar. Ele nem esperou eu recusar. Depois de entregar o cartão de ouro, o assistente Shen simplesmente saiu da mansão. Ficou apenas eu olhando para aquele cartão de ouro em estado de choque. Por fim, ele realmente pegou aquele cartão de ouro. Mas não o guardou. Mas sim preparar junto com aquele cartão dourado. Para devolver a Gu Qinli. Esperando para devolvê-lo juntos no final. Eu não usei aquele cartão. Também não parei de fazer bicos. Porque a mensalidade ainda não foi totalmente paga. Mas desta vez eu fui secretamente sem que Gu Qinli soubesse. Felizmente, neste período, Gu Qinli também esteve ocupada cuidando de Shu Yunzo. Saindo cedo e voltando tarde todos os dias. Isso me deu tempo suficiente para fazer minhas próprias coisas. Na noite de uma semana depois, recebi um convite para participar de uma reunião de classe. Esta é a primeira reunião após a formatura. Pensando que no futuro os colegas estarão em lugares distantes. Além disso, eu ainda preciso ir para um lugar tão longe. Provavelmente não haverá muitas oportunidades de nos encontrarmos novamente. Então eu cancelei meu trabalho temporário de hoje e aceitei. Assim que saí da mansão, encontrei Gu Qinli e Shu Yunzo que estavam voltando juntos. Tão tarde. Você ainda vai sair? Vendo que eu parecia querer sair direto sem parar. Gu Qinli não pode deixar de franzir a testa. E perguntou. Então eu não escondi nada. Ir à reunião de colegas.
Seta apontando para a direita. Gu Qinli quis recusar instintivamente. Mas Shu Yunzu interveio ativamente. As crianças precisam ter suas próprias interações sociais. São todos colegas, que problema pode haver? Se você estiver preocupada, nós podemos acompanhá-lo, não seria bom? Ao ouvir a sugestão de Shu Yunzu, Gu Qinli acenou com a cabeça. Se você quiser ir, nós vamos com você. Um grupo de crianças. Como é passar a noite fora? Desesperado. Eu só posso levá-los comigo. Assim que entramos na sala privada, 2 amigos próximos a ele se aproximaram. Yi Shen. Parabéns. Ouvi dizer que você passou na sua. Que escola vocês passaram? As congratulações do irmão ainda não tinham terminado. Foi rapidamente interrompido por mim. Vendo que eu balançava a cabeça discretamente. Embora um pouco confuso. Ele ainda respondeu minha pergunta primeiro. Nossas notas não são tão altas. Qin Sao decidiu ficar na cidade. Escolheu uma escola na cidade. Quanto a mim, bem. Só posso seguir os arranjos dos meus pais. Primeiro vou para o exterior. Eu coloquei os braços nos ombros dos dois e fui em direção à sala privada. Instintivamente olhei para trás e vi Gu Qinli. Seu olhar estava frio. Ela me encarava em silêncio. Com essa aparência. Eu também não sabia se ela tinha ouvido o que os amigos disseram. Só podia esperar secretamente que ela não tivesse escutado claramente. Ao me ver olhando, Gu Qinli, no final, não disse nada. Assim que entramos na sala, ela foi a primeira a falar. Hoje, a conta de vocês. Eu pago. Assim que terminou de falar. Isso causou inúmeras exclamações. Yi Shen. Sua cunhada é linda e incrível demais, não é? Que Deus me deu uma cunhada igual à dela. Vozes desse tipo não paravam de ecoar. Se fosse no passado, eu definitivamente me sentiria honrado. Como se estivessem elogiando a mim. E para completar, com certeza. Minha cunhada é a melhor e mais linda do mundo. Mas agora. Eu só sorri levemente. Mas não disse nada. Na festa. Talvez a combinação de belos homens e mulheres fosse muito chamativa. As pessoas talvez também estivessem atraídas pelo fato de Gu Qinli e Shu Yunzu serem de fato muito apaixonados. A atenção dos colegas de classe certamente seria atraída por eles. Na festa, os colegas não conseguiram conter a inveja. Yi Shen. Sua cunhada é realmente boa demais com o namorado. Tão invejoso. Isso me faz querer encontrar alguém como você. Sua cunhada se tornou uma deusa madura assim. Eu também quero, eu também quero. Todos começaram a concordar. Mas não se sabe qual frase tocou o coração de Yi Qinli. O que a fez de repente ficar com uma expressão séria. Vocês, nessa idade, não deveriam pensar em encontrar alguém como eu. Deveriam procurar alguém da mesma idade que vocês. Dizia. O olhar dela ainda flutuou vagamente em minha direção. O ar imediatamente ficou pesado. Eu entendi o que havia em seus olhos. Mas ainda assim não disse nada. Tomou a iniciativa de quebrar o gelo. A cunhada e os outros só vieram me fazer companhia. Não precisamos nos preocupar com eles. Nós nos divertimos sozinhos. A tela na frente da sala de karaokê ainda estava mostrando a música. Os outros também ouviram o som. E começaram a concordar. Isso. Nós vamos cantar. A primeira música é a que eu escolhi. Não aprendi músicas novas ultimamente. Por isso, escolhi apenas uma música antiga que já conheço. A Paixão Secreta é uma coisa solitária. Eu peguei o microfone e comecei a cantar junto com a música. Minha voz estava carregada de uma leve melancolia. Assim que terminei a música, os outros não conseguiram conter os elogios. Yi Shen. Você canta tão bem. Até a amargura da paixão secreta foi expressa na canção. Revelar a paixão secreta. Yi Shen. De qualquer forma, todos nós nos formamos. Você deveria confessar seus sentimentos para a pessoa que gosta. Caso contrário, não sabemos quando poderemos nos encontrar de novo. Seria uma pena perder essa oportunidade. Eu olhei rapidamente para Gu Qinli. E instantaneamente desviei o olhar novamente. Então, ele balançou a cabeça. Eu não tenho ninguém que eu goste. Mas minhas palavras não conquistaram a confiança deles. Pelo contrário, causaram comentários sobre mim. Como você pode não ter ninguém? Naquela época, você desenhava assim que saía da aula. Eu vi tudo. Era uma garota. Eu também vi. Você até escreveu uma carta de amor. Até meu colega de mesa se juntou à brincadeira. Yi Shen, não seja tímido. Eu também vi seu caderno. Estava cheio do nome daquela pessoa. Eu pensei que parecia isso. Você se escondeu mais rápido que ninguém. Um grupo de pessoas bêbadas ainda estava agitando para eu me declarar. Chegaram a pegar meu celular. Eu rapidamente protegi meu celular. Nesse momento, Gu Qinli de repente se levantou. Deixou uma frase. Eu tenho algo a fazer, então vou embora. E saiu com Shu Yunzu. Ao vê-la sair, eu finalmente suspirei aliviado. Vi que um colega já havia pegado meu celular e discado o número em destaque. Rapidamente, pegou o celular de volta.
Estava prestes a explicar. Mas ainda não tinha falado. A voz de Gu Qinli veio de forma suave. Xiao Shen. Eu nunca vou gostar de você. Em seguida, o celular emitiu o som de chamada interrompida. Com as palavras caindo. A sala ficou em um silêncio mortal. O rosto de cada um mostrava constrangimento e arrependimento. No final, foi meu amigo quem falou primeiro. Nosso Shen é tão bom. Se ela não gosta, é porque ela não tem bom gosto. Exatamente, exatamente. Ouvindo as palavras de consolo dos amigos, eu apenas olhei para baixo e sorri. Uma fase. Eu também, há algum tempo. Decidi que não queria mais gostar dela. Desde aquela reunião de classe. Eu nunca mais vi Gu Qinli. O reencontro. Foi no baile do aniversário do grupo e... A festa terminou. As pessoas na festa também foram saindo uma a uma. Gu Qinli finalmente apareceu com Shu Yunzu. Encontrei você sentado sozinho no canto. Eu ainda tenho algumas coisas a resolver. O motorista os levará primeiro. Eu acenei com a cabeça. Normalmente, há objeções. Segui os dois. Entrei no carro com Shu Yunzu e nos sentamos em silêncio. Fiquei em silêncio ouvindo a despedida melosa entre Shu Yunzu e Gu Qinli. O carro começou a andar. Eu voltei meu olhar para dentro do carro. Vi que Gu Qinli já estava longe. Shu Yunzu então perguntou casualmente. Yi Shen tem alguém de quem gosta? Eu não sabia porque ele de repente fez essa pergunta. Eu não queria muito responder. Mas Shu Yunzu estava insistente. Não fique tímido. Yi Shen. É normal para meninos da sua idade. É normal ter alguém de quem você gosta. Fale comigo sobre isso. Shu Yunzu me encarava intensamente. Ele parecia que, se eu não respondesse, iria continuar perguntando. Sem alternativas. Só pude balançar a cabeça. Ao me ver balançar a cabeça, os olhos de Shu Yunzu, no entanto, estavam cheios de desconfiança. Ele continuou a falar. Não tem mesmo. Então, você gostaria que eu lhe apresentasse uma namorada? Não, obrigado. Ao ouvir as palavras de Shu Yunzu, eu não hesitei em dar uma resposta negativa. Ele não achava que, com a relação que tinham agora, precisaria de Shu Yunzu para apontar e comentar sobre seu estado emocional. Mas no segundo seguinte, Shu Yunzu sorriu, como se tivesse se transformado em outra pessoa. Não precisa mesmo. Ou será que você guarda uma pessoa em seu coração que não se atreve a mencionar? Yi Shen. Sua coragem é realmente impressionante. Você ousa ter pensamentos tão imorais sobre sua cunhada. Não sei se seus pais, no além, estariam cientes. Se arrependeram de ter tido um filho como você. Shu Yunzu ainda estava sorrindo suavemente. Nos olhos, no entanto, havia uma malícia clara. Entre suas palavras cortantes. Meu rosto está pálido. Quero-me explicar. Quero refutar as palavras de Shu Yunzu. Mas no segundo seguinte, um barulho estridente de freios foi ouvido. Por causa da inércia. As duas pessoas caíram para frente ao mesmo tempo. Mas foram puxadas de volta pelo cinto de segurança. Shu Yunzu levantou a cabeça, frustrado. Queria questionar o motorista sobre como estava dirigindo. Mas ao levantar a cabeça, viu um caminhão descontrolado vindo em sua direção. O motorista virou o volante bruscamente. Tentou desviar para o lado. Mas, devido à força excessiva, acabou indo em direção ao guardrail. Só se ouviu um estrondo. O carro capotou completamente e caiu no chão. Eu e Shu Yunzu também. Desmaiamos devido ao grande impacto. Quando recobrei a consciência, minha visão estava cheia de sangue. Já havia sido colocado em uma maca móvel a caminho do hospital. Em uma visão turva. Parece que vi Gu Qinli, que me criou por anos. Pela primeira vez, vi uma ansiedade que nunca tinha visto antes em seu rosto. Eu vi o médico, nervoso, parado na frente dela, Gudai. Nós já chamamos o professor Rafael, o mais respeitado. Mas ele não pode realizar duas cirurgias ao mesmo tempo. Veja. Quem devemos salvar primeiro? A voz de Gu Qinli soou suavemente. Aquele que fizer a cirurgia mais tarde. Quais serão os riscos? A voz do médico estava bastante hesitante. Os pacientes foram perfurados por varas de aço. A pessoa que fizer a cirurgia mais tarde pode ficar com deficiência para o resto da vida. Ao ouvir isso, Gu Qinli ficou em silêncio por muito tempo. Tão longo que eu estava prestes a desmaiar novamente. Zhong Luoqian ouviu sua resposta. Salve primeiro o Yunzu. Depois de dizer isso, sua figura também seguiu Shu Yunzu, que estava sendo levado para a sala de cirurgia. Até desaparecer completamente de minha vista. E não olhou mais para trás. Antes de eu desmaiar, uma lágrima escorreu do canto do meu olho. Eu senti que tive um sonho muito longo. Nos sonhos, só vejo Yi Qinli. Ela me amou profundamente por 10 anos inteiros. Sofri bullying dos colegas. Ela deixaria tudo de lado para me apoiar. Ninguém me deixaria sofrer qualquer injustiça. Eu frequentemente acordava tremendo de pesadelos. Ela vinha correndo para o meu quarto. Me confortou. Palavras ditas repetidamente. Não tenha medo.
com a cunhada ao meu lado. Uma vez, fui atropelado ao atravessar a rua. Ela correu imediatamente para me ajudar. Naquela época, eu estava muito feliz. Como a cunhada chegou tão rápido? Ela me disse com um olhar cheio de ternura. Porque Yi-Shen é a pessoa mais importante para a cunhada. Mas agora, é ela também. Na escolha entre duas opções, Yi-Shen me deixou de lado. Primeiro, fez como Yunzo. Agora, essa pessoa. Era a pessoa mais importante para ela. Cunhada. Eu já não sou mais seu único. Não sei há quanto tempo estive inconsciente. Quando acordei, ao meu lado, havia apenas uma enfermeira. Ao me ver acordar, a enfermeira também estava feliz. Você finalmente acordou. Fui trazido junto com você. Aquele senhor já estava acordado há muito tempo. Só você esteve em coma. Mexi as mãos e os pés. Percebi que doía. Mas, pelo menos, ainda tinha sensibilidade. Senti um alívio imediato. Eu não tenho nenhuma deficiência, certo? Não fui já dado como perdido. A parteira, ao ouvir isso. Sua voz também tinha um tom de medo. Sim. Foi por pouco. Você poderia ter perdido essa perna. Ainda bem que você tem proteção divina. O médico conseguiu salvar. Você também conseguiu aguentar. Meus olhos subitamente lacrimejaram. Estava cheio de pensamentos. Graças a Deus, minha perna ainda está aqui. De repente pensei em algo. Eu perguntei novamente. E Gu Qinli? Eu, que havia acordado há pouco, ainda estava um pouco fraco. Mas mesmo assim, me forcei a perguntar. A enfermeira também não escondeu nada. Ela me contou diretamente a resposta. Havia um leve tom de inveja em sua voz. A senhora Yi estava acompanhando outro senhor no quarto ao lado. Ouvi dizer que eles ainda são um casal não casado. De fato, eles são um casal apaixonado. Precisa que eu chame a senhora Gu para você? Eu silenciei por um momento e balancei a cabeça. Não precisarei mais disso no futuro. Durante o tempo que estive internado, Gu Qinli nunca veio me visitar. Eu também não perguntei mais sobre ela. Até o dia em que eu estava para receber alta, Gu Qing. Li finalmente me ligou. Eu estou muito ocupado ultimamente. Por isso não pude te visitar. Ouvi dizer que você está sendo liberado hoje. Mais tarde, vou pedir ao assistente para te levar de volta. Eu simplesmente respondi com e não disse mais nada. Mas Gu Qinli continuou na linha. Eu pensei que ela tinha algo mais a dizer. Esperei que ela falasse. Mas ela hesitou por um momento. E então perguntou sobre a minha situação. Como você está se recuperando? Estou bem. Fique tranquila e cuide do irmão Yunzo. Não se preocupe comigo. Finalmente recebi o carinho atrasado dela. Mas meu coração já não sente mais alegria. Sobrou apenas uma frase cortês e distante. Gu Qinli ouvia a minha resposta. Estava prestes a explicar. Eu não sou. Mas do outro lado da linha já havia o som do desligar. 3 dias antes de sair de Pequim. Eu já arrumei todas as minhas malas. Gu Qinli estava voltando nesse momento. Ela olhou para as grandes e pequenas malas no chão. Pi não conseguiu conter a pergunta. Por que você está arrumando as malas? Faltam 3 dias para o início das aulas. Eu quis arrumar tudo antecipadamente. Coloquei a última coisa na mala. O tom era neutro. Não se podia perceber nenhuma anomalia. Mas Gu Qinli estava inexplicavelmente nervosa. Raramente perguntei mais uma vez. Você vai levar tanta bagagem para a escola? Sim. Vou levar tudo de uma vez. Assim, não vou ter que me preocupar mais depois. Eu não liguei para a pergunta dela. Coloquei a mala arrumada no canto. Então voltei a olhar para ela, cunhada. Antes do início das aulas. Poder comer em casa uma refeição comigo. Eu quero te fazer uma refeição. Um pedido muito simples. Gu Qinli, no entanto, não concordou imediatamente. Ela hesitou um momento antes de falar. Podemos comer a qualquer hora. Sua universidade fica na cidade. Depois, eu também vou me mudar para uma casa perto da Universidade King. Não há necessidade de apressar as coisas. Só esta vez. É só soprar. Eu a observei. Nos olhos dela havia uma firmeza que não via há muito tempo. Ela cuidou de mim por 5 anos. Eu quero fazer uma refeição para ela uma vez. Fazer a despedida final. Gu Qinli olhou para mim. No final, ela ainda se rendeu. O que você quiser. Depois daquele dia. Eu estive ocupado lidando com várias coisas após isso. E não tive tempo para ver o que Gu Qinli estava fazendo. Até o dia do início das aulas. Eu passei metade do dia preparando uma mesa cheia de pratos. Então ele se sentou à mesa. Esperando Gu Qinli voltar. Mas o tempo passou lentamente. Gu Qinli não voltou. Olhando para a comida que se fria lentamente. Ele ligou para ela novamente. Mas uma chamada. 2 chamadas, 10 chamadas. O telefone nunca conseguiu ser atendido. Não, quando eu estava prestes a desligar o celular de repente fez um som de notificação. Ele abriu para ver. Era uma mensagem enviada por Shu Yunzo.
Entre as linhas, havia um tom cheio de provocação. Não espere mais. Dê uma olhada no meu círculo de amigos. Eu fiquei surpreso. O celular mudou para a interface do círculo de amigos. E então eu vi a foto que Shu Yunzo havia acabado de postar. Raiz quadrada na foto. Que prometeu voltar para jantar comigo. Gu Qinli vestindo um vestido longo verde claro. Sentado ao lado de Shu Yunzo. Olhando o fundo, parece ser um romântico restaurante francês. Na foto há flores, balões e um bife. Qualquer um que olhe, vai elogiar dizendo, casal divino. Qualquer um que olhe deve dizer que são um casal divino. Esta foi a última despedida deles. Mas ela também não conseguiu. Eu olhei para aquele post na rede social por muito tempo. No final, apenas dei um like em silêncio. Depois, saí e apaguei o amigo Shu Yunzo. Apaguei o amigo Gu Qinli. Em seguida, cancelei minha conta do WeChat. Todo o processo foi feito num só fôlego. Após fazer tudo isso, eu tirei meu chip de celular. Depois, arrasado, joguei no lixo. Finalmente, tirei o que já estava preparado. Peguei o cartão bancário que era de Gu Qinli. E o cartão de ouro que ela me deu depois. Coloquei tudo isso no lugar mais visível da sala. Apenas coloquei um bilhete em cima. Deixando a última mensagem. Cunhada. Eu desisti. Eu já andei 999 passos em direção a você nesta relação. Não me arrependo. Espero que você também não. Depois de escrever, dei uma última olhada nesta casa onde vivi por 10 anos. Então, empurrando minha mala, saí da casa. Pegamos um táxi direto para o aeroporto. Não olhou para trás. Gu Qinli, a partir de então, eu vou embarcar em uma nova vida sem você. Gu Qinli voltou na manhã do terceiro dia. Quando estava sentada no carro, ela ainda se lembrou de pedir ao assistente Shen para trazer um presente. Assistente Shen. Ajudei-me a levar um conjunto completo de toalhas que comprei recentemente para a vila. O assistente Shen respondeu que sim. Desligou o telefone e foi preparar as toalhas. Naquele momento, Gu Qinli estava apenas entrando na vila. Ao passar pelo restaurante, ela avistou a mesa de jantar de imediato. A mesa estava cheia de comida que ainda não havia sido guardada. Ela parou abruptamente. Quando levantou o pé novamente, os passos já se desviaram inconscientemente para o restaurante. No auge do verão, a comida já estava há 2 dias e 2 noites na mesa. Já não tinha mais a aparência deliciosa em todos os sentidos. Por outro lado, um odor desagradável começou a se espalhar. Não se sabe porquê. Ela, em um estado de transe, parecia realmente ter visto-a teimosamente esperando à mesa. Assim, com a cabeça baixa. Exceto por olhar ocasionalmente para o relógio. Não fez mais nenhum movimento. Mas até o final, esta mesa de comida estava, assim como quem a preparou. Não esperou pela pessoa que foi convidada a prová-las. Ela, de repente, ficou um pouco amargurada. Mas, no final, ela saiu do restaurante. Ligou para a empregada que cuidava da limpeza da casa, pedindo que ela viesse rapidamente lidar com esta mesa de comida. Instintivamente, ela chamou meu nome. Desta vez, não recebeu resposta. Ela ficou surpresa por um momento. Então lembrou que eu já deveria estar na escola. Gu Qinli estava esfregando a testa no sofá da sala. Mas, em um olhar casual, viu 2 cartas de cartão colocadas no lugar mais visível. E um bilhete. Ela pegou o bilhete. Mas ao ver o conteúdo do bilhete, ela ficou de repente paralisada. Ele desistiu. O que isso significa? Não sei porquê. Gu Qinli de repente sentiu uma certa agitação no coração. Ela pegou seu celular. Discou aquele número que conhecia de cor. Mas no final, ela só ouviu uma voz eletrónica no telefone, anunciando friamente que a chamada não pode ser completada. Uma mensagem de que o número está temporariamente indisponível. Ela ficou surpresa. Então, ela decidiu abrir minha conversa e enviar uma mensagem. Onde você está? O tempo passava lentamente. Gu Qinli sentia uma enorme tormenta em seu interior. Ela de repente se lembrou de que havia prometido me acompanhar para jantar alguns dias atrás. Mas no dia combinado, ela, para estar com Shu Yunzo, nem voltou para casa. Naquele dia em que eu a esperei, foi essa mesma agonia. A agitação no coração aumentava. Ela constantemente se consolava. Desde que conseguisse entrar em contato comigo. Depois, bastaria acalmá-lo um pouco. Mas eu nunca respondi a mensagem. Não consigo dizer se meu coração está mais inquieto ou mais irritado. Ao ver que eu ainda não tinha respondido, ela então enviou outra mensagem. Por que você não responde? Mas desta vez, o que a aguardava era o ofuscante ponto de exclamação vermelho após a mensagem. Uma sensação indescritível e ardente subiu pela cabeça de Gu Qinli. Ela arremessou o celular com força para a frente. Realmente criou asas. Agora se atreve a brincar de me bloquear? Ela pegou a chave e buscou o celular. Com raiva, ela saiu em direção à vila. Assim que saiu da porta, ela viu o assistente Shen se aproximando com uma caixa de presente. Ao ver a expressão de Gu Qinli,
O assistente Shen hesitou e se aproximou para perguntar. Leve de volta. Uma voz irritada deixou escapar. Mas ao ver que o assistente Shen realmente ia voltar pelo mesmo caminho com um lenço. Mas ela chamou o assistente Shen novamente. Deixa para lá. Me passa a toalha. Você pode voltar sozinho. A expressão sombria dela fez com que o assistente Shen não ousasse perguntar nada. Depois de passar as coisas, ele saiu apressadamente da vila. Até que ele estivesse completamente fora da área da vila. Só então ele finalmente respirou aliviado. No instante seguinte, um luxuoso e discreto Maybach passou velozmente ao seu lado. Assustado, suas pernas amoleceram. Quase desabou no chão. E do outro lado, Gu Qinli dirigiu o carro até lá a toda velocidade. A casa que ela comprou perto da Universidade Qing. Entrou no quarto com uma atitude ameaçadora. Queria-me confrontar. Mas ao entrar, ela percebeu que no quarto não havia sinais de que alguém tivesse morado lá. De repente, Xiang Qinli sorriu ironicamente. Ela realmente criou asas. Bloqueou e não conseguiu dormir. Agora nem mesmo mora na minha casa. Eu realmente quero ver. Onde mais você pode se esconder? Quando Xiang Qinli chegou à sala do reitor da Qingda, era hora do intervalo para o almoço. Trocar por ela ter doado um prédio de laboratórios. Para ter acesso à informação de onde eu estava. E em qual classe eu estava. Mas pesquisei por quase uma tarde inteira. O reitor enxugou o suor da testa. Finalmente, ele balançou a cabeça em direção a Gu Qinli. Budai. Não é que eu não queira lhe dizer. Mas realmente não tenho o arquivo dele aqui. Isso só pode significar que o reitor da Qingda estava hesitante em falar. Seu olhar para Gu Qinli também era um pouco complexo. Pudesse dizer que ela não se importa com seus jovens. Pois ela está disposta a doar um prédio para encontrar aquele garoto chamado Xiao Yishen. Mas pudesse dizer que ela se importa com seus jovens. Este Xiao Yishen claramente não se inscreveu em suas preferências desde o início. Caso contrário, seria reprovado. Eles teriam registros aqui. O que isso significa? Ela tinha uma presença imponente, que inspirava respeito. Longos períodos de trabalho duro acabaram sendo em vão. Isso aumentou a inquietação em seu coração. Ao ver o reitor ainda hesitando, ela ficou ainda mais impaciente. Diante disso, o reitor apressou-se a sorrir. Ele completou a frase que havia ficado pela metade. Isso só pode significar que ele não se inscreveu na nossa escola. E muito menos está estudando aqui. Ao ouvir essa resposta, Gu Qinli ficou surpresa. Ela se lembrou da nota que deixei no final. Aquele bilhete que dizia que eu havia desistido. E da vez em que, há 2 meses, ela me perguntou se eu tinha me inscrito em Qingda. Ela não se importaria com a minha expressão estranha. Foi como se de repente tivesse compreendido algo. Pois eu, desde aquele momento. Então comecei a mentir para ela. Na verdade, quando disse que havia desistido, era desistir de gostar dela. Eu queria desaparecer do seu mundo a partir daí. Gu Qinli deixou-se cair na cadeira, completamente desmotivada. Ela não sabia muito bem o que dizer. O laboratório que você prometeu ainda conta, certo? O reitor da Qingda olhou para Gu Qinli, que de repente estava coberta. Gu Qinli, imersa em uma atmosfera de tristeza. Tentando perguntar hesitante. Ela se levantou, entorpecida. E acenou para o reitor da Qingda, que tentava alcançá-la. O edifício de experimentos que prometi a vocês. Em breve, enviarei alguém para cuidar disso. Gu Qinli saiu do campus da Qingda. De repente, sentiu um vazio no coração. Não era nosso acordo que eu me inscreveria na Qingda. Eu havia estudado tão arduamente. Apenas para poder fazer com que eu mesma fosse um pouco mais próxima da nota de corte da Qingda. Assim, eu poderia ficar na cidade. Ficar ao lado dela. Mas por quê? Eu de repente mudei. Será que eu realmente decidi desistir de mim mesmo? Pensar nessa possibilidade. Deveria estar feliz por mim mesma. Gu Qinli, que finalmente alcançou seu objetivo. Mas neste momento, não conseguia ficar feliz de jeito nenhum. Ela ainda estava um pouco relutante em acreditar. Que uma vez insistiu tanto em gostar de si mesma. Ao mencionar, quero que fique para sempre ao meu lado. Eu, ao seu lado, brilhando os olhos. Assim, tão facilmente, escolhi desistir. Tenho certeza de que estou enganando. Quero que ela relaxe e baixe a guarda. Nesse momento, voltarei com o meu amor escondido. Certamente é assim. Nos olhos dela, de repente, a esperança renasceu. E parecia que ela lembrou de algo. Pegou o celular e encontrou outro número de telefone. Mesmo que eu tenha mudado de ideia em silêncio. Mas há uma pessoa que deve saber aonde eu fui. Ji Shen não está na Qingda. Professor Li. Você sabe qual universidade Yi Shen escolheu no final? Ele se matriculou na UADA. Eu até pensei que ele já havia te contado. A voz do professor estava cheia de confusão. Vindo do outro lado da linha. Mas deixou Gu Qinli perplexa. UADA. No final, eu escolhi uma universidade tão longe. Ela lembrou-se de estar acompanhada de Shu Yunzo.
para eu me preparar para o que preciso no início das aulas. Enquanto comprava roupas, fiquei vagando pela seção de roupas de inverno. Como ela ainda não poderia entender, eu já tinha decidido naquele momento. Já estava determinado a ir para a UADA. A diferença. Ela sentiu um pouco mais de coragem em seu coração. Eu não pedi para vocês deixá-lo se inscrever na Kingda. Ele mesmo mudou suas opções. Vocês também não me informaram. Ouvindo as perguntas de Gu Qinli, o professor riu de forma embaraçosa algumas vezes. Por fim, ele trouxe à tona o que eu havia dito a ele. Naquela época, ele disse que eu havia alcançado a maioridade. Queria tomar minhas próprias decisões. Para que eu não te contasse. Eu pensei que vocês estavam em conflito. Quando vocês se acalmassem, ele mesmo dirá a você. Assim que essas palavras saíram, Gu Qinli de repente exclamou, ter um conflito. Eles realmente não estão em conflito agora. Mas até hoje, ela ainda não entende. Porque eu de repente desapareci sem deixar vestígios. Mas já que descobriram onde estou, Gu Qingji também não queria mais conversar com ele. Então desligou o telefone diretamente. Em seguida, ligou novamente para o assistente Shen. Me ajuda a reservar um bilhete de avião para Penang. Quanto mais rápido, melhor. Penang. Brincar assim. Ao ouvir o destino, o assistente Shen também pareceu surpreso. Mas a situação é crítica. Você ainda tem uma reunião amanhã de manhã. As palavras do assistente Shen ainda não tinham terminado. Foram interrompidas impacientemente por Gu Qinli. Se houver uma reunião, adie. Primeiro, reserve meu bilhete. Não se preocupe com o resto. Sim. Pouco depois de desligar o telefone, Gu Qinli recebeu a informação do bilhete para Penang. Em pouco tempo, seria em 2 horas. Ela não demorou mais. Entrou no carro e seguiu diretamente para o aeroporto. Quando pousou em Penang, já eram 10 horas da noite. Ela também não aguardou a pessoa que o assistente Shen havia organizado para buscá-la. Pegou um táxi. Depois de entrar no carro, mencionou o nome da Universidade de UADA. Quando Gu Qinli chegou à Universidade de UADA, já eram 11 horas da noite. Ela olhou para o relógio. No final, ela ainda não escolheu ir direto me procurar. Em vez disso, ela procurou um hotel perto da escola para ficar. 11 horas. Mesmo que pudesse me encontrar diretamente, eu também deveria estar dormindo. É melhor esperar até amanhã, é mais seguro. Nessa noite, Gu Qinli deitou-se na cama do hotel, inquieta. Mas não conseguia dormir de jeito nenhum. Ela olhava com os olhos abertos enquanto o tempo passava lentamente. Até que na manhã seguinte, às 7 horas, depois de comprar um café da manhã, ela foi direto para a Universidade UADA. Ela primeiro usou o mesmo método. Encontrou minha sala de aula e dormitório. Em seguida, foi direto para o dormitório me esperar. A essa hora. Deve ser a hora em que os alunos terminam o estudo e vão para o dormitório tomar café da manhã. Porém, eu nunca gostei de café da manhã. Sem ela me vigiando. Com certeza eu não comeria obedientemente. É por isso que ela trouxe o café da manhã especialmente para me ver. A essa hora, há muitos alunos voltando para o dormitório. Ela estava vestida com uma aparência de uma mulher madura e sofisticada. Círculo preenchido ainda segurando o café da manhã em pé na residência masculina. A Gu Qinli lá embaixo chama bastante a atenção. Os estudantes que passavam ficavam todos olhando para ela. Alguns alunos que não precisavam passar por aqui para voltar ao dormitório. Preferiam até dar uma volta só para passar por aqui e dar uma olhada. Quando terminei meu café da manhã no refeitório e voltei para o dormitório, o que vi foi a Gu Qinli cercada por um monte de alunos. Na verdade, no início, devido ao grande número de estudantes ao redor, ela estava coberta de forma tão rigorosa. Eu não consegui vê-la. Estava-me preparando para voltar direto para o dormitório. Mas não consegui resistir à curiosidade excessiva do meu colega de quarto. Ele insistiu em me puxar para irmos juntos ver a agitação. Isso se junta. Eu vi a Gu Qinli, que pensei que nunca mais encontraria. Ao vê-la, eu, instintivamente, quis fugir. Mas, para minha surpresa, ela me viu primeiro. Vendo que eu estava me virando para sair, não pude deixar de aumentar o volume. Xiao Shen. Espera um pouco. Gu Qinli achou que, ao ouvir sua própria voz, eu pararia. Quem poderia imaginar que, assim que suas palavras terminaram, meus passos apressados se tornaram ainda mais rápidos. As pessoas que estavam comigo olhavam curiosas para trás e para frente. Ao ver que eu estava quase me afastando, também correram apressadamente atrás de mim. China. Gu Qinli só podia abrir caminho através da multidão sozinha. Ela correu em direção a algumas pessoas. No final, quando eu estava prestes a entrar no prédio do dormitório, ela segurou meu braço. Por que está correndo? Não consegui me afastar, pois ela segurava meu braço. Senti-me um pouco impotente. Mas, no fim das contas, acabei cedendo. Cumprimentei alguns colegas de quarto e pedi que eles voltassem primeiro e não se preocupassem comigo. Então, me virei de frente para Gu Qinli. Chamei baixinho, cunhada.
Ao ver que finalmente eu estava disposto a parar. Ela ainda não se atrevia a olhar para si mesma. Gu Qinli estava prestes a rir de tão irritada que estava. Você ainda se lembra que eu sou sua cunhada? Mudou de vontade e veio para tão longe. Ela ainda deixou para mim 2 cartões e um bilhete estranho. Como assim? Criou asas. Quer voar sozinha. O que Gu Qinli não esperava era que, depois de algumas palavras ditas, ela ficou surpresa ao me ver acenar com a cabeça. Num instante, seu rosto imediatamente ficou sombrio. O que você quer dizer com isso? Até aquele momento, eu finalmente a encarei diretamente, Sra. Gu. Sou muito grato por sua bondade em me criar nos últimos 5 anos, também sou muito grato pela sua tolerância comigo ao longo desses anos. Não importa qual erro eu tenha cometido. Sempre me perdoará. Não tenho muito o que devolver a você. Portanto, eu vendi a casa antiga. Aqueles presentes que você me deu antes. Eu também os vendi e troquei por dinheiro. Estão todos naquele cartão que deixei. E o cartão de ouro que me deram depois, eu também não toquei. O que eu posso lhe devolver? São só aqueles. No passado, eu não sabia como agir. Eu causei muitos problemas para você. Especialmente depois que eu me declarei para você. Eu adicionei muitas preocupações para você. Mas eu já desisti. Senhora Xiang, fique tranquila. Eu já sou adulto. A partir de hoje, vou cuidar de mim mesmo. Não vou causar mais problemas para você. Eu expressei meus sentimentos de forma extremamente clara, palavra por palavra. Mas foi como um peso pesado. Ele pesou em seu coração. Ela só sentia sua mente como um emaranhado. Segurando minha mão e apertando gradualmente. Continuamente repetindo aquela pergunta. O que isso significa? Eu evitei sua mão. Senhora Yi. Acho que já falei de forma clara. O que quer dizer é que, Senhora Yi, a partir de hoje, eu não vou mais te chamar de cunhada. Não teremos mais nenhuma relação entre nós. Quanto à sua preocupação anterior, sobre meu apego a você, isso não acontecerá mais no futuro. Senhora Gu, eu não vou mais gostar de você. Depois de falar, eu não olhei mais para a reação dela. Virei-me e me preparei para ir embora. Mas ela parecia não ter ouvido o que eu disse antes. E então chamou minha atenção novamente. Yi Shen. Aqui está o café da manhã que eu trouxe para você. Eu sabia que você não ia comer o café da manhã direitinho. Eu trouxe especialmente para você. Gu Qinli estendeu o café da manhã embalado diante dele. Mas em seus olhos havia expectativa e súplica escondidas. Eu não entendo. O que ela quer fazer com essa aparência agora? Mas eu hesitei por um momento. Por fim, balancei a cabeça em negação. Senhora Gu. Não precisa. Eu já comi. Eu já corrigi o meu mau hábito de não gostar de café da manhã. Este café da manhã, então. Você deveria comer você mesmo. Depois de dizer isso, eu simplesmente me virei e fui embora. Sem mais delongas. Eu não olhei para trás para ver a expressão de Gu Qinli. Qual seria a reação dela? Também não me importei quando ela planejava ir embora. Ela é uma adulta. É a jovem mais nova do grupo Yi. Ela é uma figura de destaque no mundo dos negócios. O que ela faz? Não preciso me preocupar com isso, sou apenas um estudante de 18 anos. Acabei de voltar para o dormitório. Alguns colegas de quarto logo se aproximaram. Yi Sheng. Quem é aquela pessoa lá embaixo? É a noiva do meu irmão falecido. Ela também foi minha guardiã nos últimos 5 anos. Eu não escondi isso deles. Eu deixei claro a natureza do nosso relacionamento. Mas alguns colegas de quarto ficaram confusos com a minha resposta. No entanto, ela ficou ainda mais confusa. Então por que você está tentando evitá-la? Eu forcei um sorriso. Mas não disse mais nada. Apenas fiz uma explicação simples. Porque não teremos mais um relacionamento no futuro. Assim que eu disse isso, alguns colegas de quarto começaram a rir constrangidos. Pediram desculpas repetidamente. Mas eu apenas balancei a cabeça. Nossos laços são superficiais. Vocês também estão se preocupando comigo. Não tenho muito tempo para descansar de manhã. Acabei de demorar lá embaixo por um bom tempo. Eu só fiz um pouco disso. Já está quase na hora das 9. Eles têm aula na primeira aula da manhã. Algumas pessoas arrumaram tudo. Então, ela desceu apressada as escadas e correu em direção ao prédio das aulas. Ao descer as escadas, Gu Qinli ainda estava parada e sonhadora em frente ao prédio do dormitório. Mas as pessoas que estavam assistindo já se dispersaram, restando apenas algumas. Apenas alguns, que provavelmente chegaram mais tarde. Eram rapazes que achavam que ela era bonita e queriam abordá-la. Quando passei, justamente um garoto teve coragem de se aproximar. Ele estendeu o celular para ela. Oi, linda. Poderia-me passar seu contato? Mas não vi se Gu Qinli concordou. Eu realmente não vi. Estava ocupado apressando-me para a sala de aula. Não tive tempo de prestar atenção nela. Mas o olhar dela estava fixo em mim. Desde o momento em que apareci, ela me olhava atentamente. Quando o rapaz que a abordou se aproximou,
Ela não recusou de imediato por causa disso. Ela queria ver se eu realmente era como ele disse. Já não gosto mais de mim. No final, a partir do meu passo que não parou nem por um instante, Gu Qinli descobriu, desanimada. Parece que eu realmente não gosto mais dela. Claramente, essa resposta esperou 2 anos. Para isso, ela até se aproximou intencionalmente de outros homens. Ela se esforçou para demonstrar seu amor com Shu Yunzu na minha frente. Desta vez, ela novamente me provocou. Disse que nunca poderia gostar dele. Agora ela conseguiu o que queria. Mas o coração dela. Como é que ela não consegue se sentir feliz? Ela está até muito triste. Ela não consegue encontrar a resposta. E não tem disposição para lidar com o garoto à sua frente. Levantou-se sem dizer uma palavra. Caminhou em direção à saída da escola. No momento em que saiu do portão da universidade, o toque do celular dela disparou abruptamente. Ela pegou o celular e deu uma olhada. Não entendi esta parte. No passado, ela me deixou inúmeras vezes por causa de Shu Yunzu. Mas agora eu realmente desisti dela. Ela não tinha mais o desejo de encontrar Shu Yunzu. O toque do telefone soou repetidamente. Mas ela nunca atendeu. Apenas deixou o telefone desligar automaticamente e tocar novamente. Até que do outro lado acabaram a paciência. Não ligaram mais. Finalmente parou. Gu Qinli realmente não queria voltar tão rápido. Mas ela só ficou em Penang por 2 dias. Então foi chamada de volta pelo velho mestre Gu. Ela correu de volta para a antiga casa da família Gu assim que entrou na porta. E então viu Shu Yunzu, que estava sentado e sorrindo amplamente. Ao lado da senhora Gu. Ela franziu levemente a testa. Então, ela se aproximou e perguntou. Por que você me chamou de volta tão apressadamente? Há algo acontecendo. Qinli, você também cresceu. Está na hora de discutir o assunto do casamento. A senhora Yi chamou Gu Qinli para sentar ao seu lado. Mas ela começou a falar diretamente sobre a coisa que ela mais queria evitar. Yunzu é obediente. É novamente o noivo que você escolheu pessoalmente. Eu acho que o 10º dia do próximo mês é uma boa data. Então, vamos fazer o casamento o mais rápido possível. Gu Qinli e Shu Yunzu irão realizar a cerimónia de casamento no dia 10 de fevereiro. A notícia foi um dos tópicos mais comentados na manhã seguinte. Eu vi, na terceira noite, Gu Qinli com a aparência de quem havia viajado longas distâncias. Na verdade, eu não queria vê-la. E menos ainda entendia que a minha partida era exatamente o que ela desejava. Eu também dei a ela a resposta que queria. Porque ela ainda estava tão obcecada. Mas ela teimosamente ficou em pé embaixo do prédio do dormitório. Como se fosse uma estátua. Esperando por alguém que queria ver. E se recusava obstinadamente a ir embora. Cada vez mais pessoas se aglomeravam ao redor. Até que o responsável pelo dormitório, vendo o impacto, não aguentou mais e começou a dispersar a multidão. Até Gu Qinli tentou afastar as pessoas mais de 5 vezes. O céu estava escurecendo. Os estudantes que estavam assistindo decidiram subir e descansar. Mas Gu Qinli foi expulsa várias vezes. No entanto, ela nunca saiu. O gerente a viu não se deixar levar. Por fim, ele só pode deixá-la ficar em pé lá embaixo, sem poder fazer nada. Às 10 horas da noite. Dentro do dormitório. Hong Kun olhou para baixo da janela. Mudou-se para o meu lado. Ele colocou a mão no ombro dele. A sua amiga ainda está lá embaixo. Se ela gosta de esperar, que espere. Não sou eu quem a faz esperar. Eu nem levantei a cabeça. Continuei focando toda a minha atenção no computador à minha frente. Folheando alguns que eu gostava mais. Os documentos das atividades de anos anteriores que a sociedade liberou. Como se eu realmente não me importasse com a pessoa lá embaixo. Após um bom tempo, eu finalmente consegui. Afastei o olhar do computador. Mas, de repente, vi Hong Kun, que estava sempre ao meu lado. Ficou parado por um momento. Empurrei o computador em direção a ele. 2 pessoas se reuniram e escolheram por meia hora. No final, decidiram juntos entrar no clube de teatro. E nesse momento já eram 10 horas e 40 minutos. Hong Kun foi primeiro se lavar. Eu fui até a janela e olhei para baixo. Embora já estivesse escuro lá fora. Mas as luzes da rua que ainda estavam acesas lá embaixo me lembravam. Gu Qinli ainda não tinha saído. Olhando aquela figura teimosa. Eu suspirei. Acabei descendo. O que você está fazendo aqui de novo? Uma voz familiar soou ao meu lado. Gu Qinli parecia ter se iluminado. Mas ao ouvir minhas palavras, a luz nos olhos acaba de acender. Mas logo apagou novamente. Yi-chan. Por que precisamos ser tão distantes? Gu Qinli também não entendia. Claramente, nos últimos anos tudo estava bem. Porque eu de repente escolhi a universidade mais distante? Porque de repente queria cortar relações com ela? A família Gu não carecia de filhos. Minha resposta foi direta. Fiz uma pausa e acrescentei uma frase. Você também não precisa que eu fique ao seu lado sob outra identidade. Mas você também sabe. Eu gosto de você. Embora eu tenha decidido desistir agora.
Mas se eu permanecesse ao seu lado, isso não me ajudaria a desistir desse relacionamento. Isso não é o que você sempre quis. Eu rebati todas as desculpas que ela pensou. Ela hesitou por um bom tempo. No final, ela só conseguiu dar uma resposta fraca. Vovô e vovó também gostariam de ter um pequeno Suá que pudesse passar mais tempo com eles. Mas após dizer isso, eu não consegui conter o riso. Se essas palavras fossem ditas por sua avó e avô, então eles só queriam um neto para abraçar. Ouvi dizer que a senhora Yi irá se casar. Imagino que esse dia não esteja muito longe. Quando ouvi eu mencionar o casamento do Jun, Shen Qinli só então se lembrou. Porque ela estava aqui desta vez. E Shen, ouça o que eu tenho a dizer. Eu não quero me casar com o Shui Yunzu. Uma frase dela de repente me deixou atordoado. Demorei um tempo para entender. O que ela quis dizer com isso? Eu olhei para ela com a cabeça baixa. O sorriso no meu rosto parecia cada vez mais sarcástico. Senhora, se você não quer se casar, você deveria procurar seu noivo, em vez de falar comigo. Afinal, seu casamento nunca foi algo com que eu deveria me preocupar. Eu percebi vagamente o que ela estava pensando. Mas não a confrontei sobre isso. Uma vez que eu faça uma escolha, não haverá espaço para arrependimento. Eu não a amo mais. E não voltarei para o lado dela. Senhora Yi, por favor, volte. Seu noivo e sua família ainda estão esperando por você em Beijing. Depois de dizer isso, eu também não fiquei mais. Virei e subi para o 7º andar. E Qinli rapidamente veio atrás de mim para tentar explicar. Eu a impedi. Eu parei no corrimão da escada. Não olhei para trás. Mas percebi claramente suas ações. Aqui é o dormitório masculino. Se você entrar mais, então não é adequado. Depois de ouvir minhas palavras, Gu Qinli hesitou um momento. Mas ainda assim perguntou com teimosia. E Shen, não podemos realmente voltar a como éramos antes. A qual passado você se refere? Eu ainda te amo. Mas você me afasta constantemente, não é? Eu balancei a cabeça. Minha voz continha um toque de tristeza. Mas isso é muito cansativo. Ser forçado a comer pratos apimentados que não consigo suportar. Ter que andar vários quilómetros sozinho para voltar para casa. Ser o primeiro a ser abandonado quando estou ferido. Minhas queixas ecoavam em seu coração, palavra por palavra. Fazendo seu coração sangrar. Ela balançou a cabeça. Repetindo incessantemente 3 palavras. Não é isso. Vamos voltar a um passado ainda mais distante. Você foi muito bom comigo. Eu me afundo na sua ternura. Mas só posso reprimir meus sentimentos. Não posso amar. Gu Qinli. Você não acha que está sendo um pouco cruel? Não está bom assim agora. Eu ouvi suas palavras e deixei de lado meus sentimentos por você. Só posso me afastar de você. Assim, não serei ferido por você. Não preciso me forçar por causa das preferências dos outros. Não serei abandonado por você por causa de outra pessoa. Vou acabar gostando de alguém da minha idade. E levar uma vida normal. Não é bom. Até este momento. Olhando para mim enquanto volto para o lado dela. Capturando na tela do meu celular. As mensagens que Shui Yunzu me enviou intencionalmente todos os dias no passado. Cada coisa que fiz com ela me provoca a olhar as fotos. E quando ouço alguém falar sobre ela, para me fazer desistir do que ela fez, Gu Qinli finalmente entendeu tudo. Tudo isso para mim. É de fato tão cruel. Eu não sei. E Shen, eu não sabia que ele fez essas coisas. E não sabia que você ficaria tão triste. Ela tinha um olhar de súplica. Mas eu já havia escondido a tristeza nos meus olhos. Depois de expressar todos os meus pensamentos, só senti um alívio no coração. Não havia mais a tristeza de antes. Gu Qinli, você ainda não entendeu porque veio me procurar. Quando você entender, e vier me procurar para obter uma resposta, volta a me encontrar. Eu olhei fixamente para Gu Qinli. Depois de dizer isso, virei-me e subi as escadas. Desta vez, Gu Qinli não me seguiu. Eu também não fiquei mais. Quando voltei para o dormitório, já eram 11h30. Amanhã ainda tenho que acordar cedo. Eu me apressei para me lavar, depois desliguei a luz e voltei para a cama. Quando estava prestes a dormir, de repente ouvi a voz de Yong-kun. Yi-chan, você não está feliz? Para não incomodar os outros colegas de quarto. Ele falou bem baixo. Felizmente, as camas dos dois estavam muito próximas. Eu consegui ouvir claramente. Não esperava que Yong-kun fosse tão sensível. Um momento de silêncio. Mas ainda assim respondi à pergunta dele. Um pouquinho. Embora eu não conhecesse Yong-kun há muito tempo. Mas após alguns dias juntos, eu e Yong-kun já nos tornamos amigos. Eu suspirei. Depois de ocultar a identidade de Gu Qinli, eu comecei a contar a Yong-kun. Eu gostei de uma pessoa por 5 anos. Ela foi muito boa comigo. Mas ela não gosta de mim. Ela até rejeitava meu afeto por ela. Para me rejeitar, ela começou a se afastar de mim.
E se casou com outra pessoa. Mesmo quando eu estava em perigo. Ela não se importou mais comigo. Durante o tempo em que estive internado por causa de um acidente de carro. Ela nem sequer veio me visitar. Por isso, depois, eu desisti de gostar dela. Mas eu percebi que ela não parecia odiar meu afeto. Mas sim, tinha medo de encarar. Porque ela também gosta de mim. Mas ela não tem coragem de admitir. Minha voz soou melancólica. Isso fez Ong-kun se perguntar internamente. Ouvi sua última frase. Meu coração apertou involuntariamente. Então, você ainda gosta dela agora? Eu balancei a cabeça negativamente. Lembrei que Ong-kun não pode ver. Baixei a voz para responder a ele. Já passou tudo. Eu também não quero mais gostar dela. Deveria ser assim. Embora não pudesse ver a expressão de Ong-kun. Mas ouvindo sua voz, eu não pude deixar de pensar que seu rosto devia estar cheio de indignação. Lendo Yi Shen. Eu ouvi que há muitas lindas no grupo de teatro. Vamos conhecer novas belezas amanhã. Que ela se arrependa disso. Eu quase não consegui conter o riso. Mas também não rebati suas palavras. Em vez disso, concordei com o que ele disse. Vamos amanhã. Mas agora já está muito tarde. Amanhã ainda temos aula cedo. Vamos dormir rápido. Assim que terminei de falar, não havia mais nenhum som no dormitório. De repente, tudo ficou em silêncio. Eu também fechei os olhos. Gradualmente, fui adormecendo. No dia seguinte, eu fui acordado pelo despertador que havia configurado. Ele primeiro acordou Ong-kun. Depois, desceu da cama para se lavar rapidamente. Apenas esperou Ong-kun terminar para sair juntos. Ao sair do prédio do dormitório, eu não vi Gu Qinli. Imagino que ela já tenha ido embora. Eu também não prestei muita atenção. Apenas dei uma rápida olhada. Quando a pessoa não estava lá, eu retirei o olhar. Só espero que desta vez, após ela sair, ela não venha mais perturbar minha vida. A aula da manhã era um estudo livre sem supervisão de professores. Ontem dormi até muito tarde. Eu e o Ong-kun não dormimos muito bem. Então, eu me inclinei sobre a mesa para pegar no sono. Após a aula, nós dois recuperamos o sono e ficamos dispostos e cheios de energia. Não havia aula de manhã. Mas como combinamos de ir juntos ao clube de teatro, eu e o Ong-kun tomamos café da manhã e seguimos em direção à barraca do clube de teatro. Agora, as aulas acabaram de começar. Todos os clubes estão recrutando membros. Por causa disso, foi aberto um voo especial. A estrada é destinada a cada clube para recrutar pessoas. Ao ver os calouros se aproximando, os veteranos responsáveis pela recruta começaram a chamar com entusiasmo. O clube de basquete está recrutando. Júnior. Você quer vir ver? Recrutamento para o clube de anime. Olha esse lindo cartaz. Veja esse cosplay novíssimo. Basta vir ao nosso clube de anime. Todos têm a chance de ter. Calouros. Quer vir ao clube de teatro? Tem muitos homens e mulheres bonitos aqui. Calouros. Quer vir ao grêmio estudantil? Pode se exercitar. E ainda ganhar créditos. Eu e o Ong-kun temos um objetivo claro. Caminhamos diretamente para o clube de teatro. Preenchi meu nome no formulário de inscrição. A veterana responsável pelo recrutamento já viu que chegaram dois. Sorrindo largo, mostrando todos os dentes. Esses dois calouros são tão bonitos. Não tem como errar vindo para o nosso clube de teatro. Então o Ong-kun me puxou. Olhando os veteranos sentados ao lado do stand do clube de teatro. Todos eram tão bonitos que eram agradáveis aos olhos. Ele deu um sorrisinho. Chegou perto daquela veterana. Veterana. Os membros do nosso clube de teatro. Todos são tão bonitos. Posso persegui-la? A veterana ergueu a cabeça com orgulho. Bateu no próprio peito. Isso tem que ser bonito. Mas se for para perseguir, isso ainda depende da sorte pessoal. Ong-kun acenou com a cabeça, entendendo. Percebi que ela estava quase dizendo que era difícil de conquistar. Mas não achei que havia algum problema. Pessoas bonitas são assim. Mas vale a pena se esforçar por uma bela. É digno. Uma semana depois, eu e Ong-kun terminamos a última aula da tarde. No caminho de volta para o dormitório, recebemos uma mensagem do grupo do clube. Dizia que as inscrições para novos membros deste ano estavam concluídas. Para receber os novos membros. Esta noite, todos nós vamos jantar juntos. O local do jantar é perto da escola. Como havia muitas pessoas para o jantar, reservamos uma sala privada. Eu e Ong-kun chegamos em um bom horário. Ao entrar na sala privada, já havia algumas pessoas na sala. Eu vi de imediato a veterana responsável pelas inscrições. Fui até ela e a cumprimentei. Irmã Ye. Jiang Qing também teve uma impressão bastante marcante de mim e Ong-kun. Quando os vi se aproximando, sorri. Comecei a apresentá-los. Eu me chamo Jiang Qing. Ela é a vice-presidente do clube de teatro. Chama-se Yeziwei. Lembrete gentil. Ela ainda está solteira. Aquela última frase. Ela olhou para Ong-kun. Claramente estava falando com Ong-kun. É evidente.
Jiang Qing ainda se lembra do dia da recrutamento? Hong Kong perguntou. Se as belas do clube de teatro poderiam ser cortejadas. Mas Hong Kong lançou um olhar para Ye Ziwei. Um sorriso travesso apareceu em seus olhos. Em seguida, estendeu a mão para ela. Olá, irmã Ye. Eu me chamo Hong Kong. Ye Ziwei acenou educadamente com a cabeça. E apertou a mão de Hong Kong. Um toque rápido e breve. Seu olhar logo se voltou para mim. Meu rosto ficou levemente vermelho. Também estendi a mão para ela. Primeiro, cumprimentei. Olá, irmã, olá. Se não se importar, pode-me chamar de Ziwei. Fiquei um pouco perdido com a demonstração de afeto repentina de Ye Ziwei. Justo quando não sabia como responder. Ainda assim, foi Hong Kong quem o salvou. Irmã Ye. Posso te chamar de Ziwei? Ye Ziwei tossiu levemente. Seu rosto foi gradualmente se tornando vermelho. Ela não respondeu a essa pergunta. Mas também pudesse dizer que terminou esse capítulo 10 minutos depois. Todos chegaram. Depois de se sentarem à mesa, todos perceberam que havia uma cadeira a mais. Enquanto estavam intrigados, Jiang Qing já havia se levantado. Tossiu uma vez, fingindo mistério. Nossa refeição de hoje tem um convidado misterioso. A partir de hoje, ela será a investidora do nosso clube. Será completamente responsável pelas despesas das atividades do nosso clube, incluindo a refeição de hoje. Ao ouvir essas palavras, todos imediatamente começaram a aplaudir. Exceto eu. Não sei porquê. No fundo do meu coração, eu sentia, inexplicavelmente, algo. Essa pessoa misteriosa seria alguém que eu conheço. E quando Gu Qinli, vestindo um vestido branco, entrou em cena, a suposição foi confirmada. Por um momento, eu não sabia o que dizer. Gu Qinli entrou na sala. Ela, instintivamente, queria se dirigir para a minha direção. Mas as outras pessoas já estavam sentadas. A cadeira vazia estava na parte de cima. E ao meu lado, já havia pessoas lá. E aquelas duas pessoas. Ela também tinha uma impressão delas. Uma era minha colega de quarto. A outra era a vice-presidente do clube de teatro. Ela tinha sentimentos mistos em seu coração. Queria que Ye Ziwei se desse seu lugar. Mas não sabia qual motivo usar. Ela olhou para mim, esperando que eu pudesse sugerir. Mas, exceto pelo olhar que lancei nela antes, meu olhar não voltou a ela. Ficar parado por um momento. Ela ainda se sentou na posição que já estava reservada. Embora tenha sido apenas um instante. Mas Ye Ziwei ainda era perspicaz. Percebeu o olhar de Gu Qinli. Ela gentilmente me serviu um copo de suco. Aproveitando a oportunidade, ela se aproximou de mim. Perguntei em voz baixa. Você conhece o investidor? Não conheço. Minha resposta foi bem decisiva. Sem hesitação alguma. Mas era óbvio que Ye Ziwei não acreditava nessa resposta. Porém, eu não queria responder. Então, ela não perguntou mais. Seta apontando para a direita, todos já estavam presentes. Durante o intervalo, cada um se apresentou. O primeiro grupo terminou suas apresentações. E os pratos começaram a ser servidos. Ye Ziwei é muito atenciosa. Ela sempre consegue perceber meus pensamentos e ações. Me serve mais arroz, pega os pratos e serve suco. Mesmo que eu diga repetidamente que não precisa. Ela continua fazendo. Os antigos membros do clube de teatro nunca tinham visto esse lado tão gentil de Ye Ziwei. Não puderam deixar de tirar sarro dela. Hong Kong também interrompeu várias vezes de propósito. Ye Ziwei também apenas preparou gentilmente uma nova porção para Hong Kong. Sua consideração é atenciosa. Isso quase me fez pensar que ela era assim. Até que outro garoto veio com bebidas. Queria me aproximar dela normalmente. Mas ela tinha apenas uma atitude formal. Educada e distante. Onde está a sombra de quando ela estava diante de mim? Só percebi tardiamente que, na verdade, essa gentileza era um tratamento especial que eu recebia. Ah, parece que eu também estou me beneficiando da sua luz. Hong Kong também percebeu a atitude de Ye Ziwei. Não pude deixar de me aproximar um pouco mais. Embora tenha abaixado a voz. Não consegui esconder as insinuações em suas palavras. Estava ocupado lidando com as brincadeiras de Hong Kong e os cuidados de Ye Ziwei. Naturalmente, não percebi. Gu Qinli, que estava em silêncio, também. Estava igualmente observando o meu lado. Hong Kong percebeu. Mas ele não disse. Apenas revirou os olhos. Ye Ziwei percebeu. Então, ela sorriu de forma ainda mais gentil. E bloqueou completamente seu olhar atrás de si. E o que mais machucou Gu Qinli foi minha aproximação a Ye Ziwei. Não recusei. Ela age como se estivesse se torturando. Depois de fazer a reserva do jantar, todo o processo não conta. Quando Jiang Qing sugeriu mudar de lugar. A MBE acento agudo M foi junto quando foi ao KTV. Chegámos ao quarto reservado. Gu Qinli atrasou-se novamente. Ela ainda não conseguiu se sentar ao meu lado. No final, só pode se sentar sozinha no canto.
olhando para mim enquanto converso e dou risadas com os outros. Em pouco tempo, chegou a vez da música que escolhi. Desta vez, era uma balada romântica. Peguei o microfone. Com uma expressão séria, comecei a cantar junto com a melodia. Assim que abri a boca, fiz Ong-kun não conseguir conter um grito de surpresa. Ishen, quantas surpresas você ainda tem que eu não sei? Seguindo as palavras de Ong-kun, sorria levemente. No próximo instante, uma voz limpa e suave soou ao meu lado. Começou a cantar junto comigo em harmonia. Fiquei surpreso. Olhei para trás e vi o rosto gentil e sorridente de Ye Ziwei. No canto, Gu Qinli olhava para o meu sorriso. De repente, pensei que era um pouco ofuscante. Um odor de desconforto pairava entre os dois. Isso a deixava ainda mais como se tivesse um osso na garganta. Ela começou a se lembrar cuidadosamente. Mas então, de repente, percebeu. Perto dela. Eu parecia não ter sorrido assim há muito tempo. Desde que, aos 16 anos, ela descobriu meus sentimentos secretos. Ela passou da surpresa inicial para a raiva depois. Sem se importar com nada, rompeu a última barreira. Tentou fazer com que ele desistisse daquele amor. Mas eu, de forma inesperada, era teimoso e não queria desistir. Depois, em todas as vezes, eu me aproximava dela com muito cuidado. Com medo de ofendê-la novamente. Não me permitia ficar ao seu lado. Mas mesmo assim, ela sempre mantinha uma expressão fria ao me olhar. Gu Qinli achava que fazendo isso mataria meus sentimentos. Mas eu insisti nisso por 2 anos inteiros. E durante aqueles 2 anos, ela também nunca mais me viu. Exibiu um sorriso vindo do fundo do coração. Agora, ela finalmente o afastou de seu lado. Começou a se aproximar de outra pessoa. Mas ela se arrependeu. Depois que a canção terminou, minha convivência com a Ye Ziwei ficou bastante harmoniosa. Não era mais tão constrangedora como durante o jantar. Calouro. Posso pegar seu contato? Outra voz feminina, fora de lugar, se fez ouvir. Olhei para trás. Era um antigo membro de outro grupo de teatro. Eu também não recusei. Afinal, somos todos colegas de um mesmo grupo. Trocar contatos também ajuda na comunicação. A festa só terminou às 9 da noite. Antes de sair, eu fui primeiro ao banheiro. Quando saí de novo, vi a Gu Qingli esperando do lado de fora do banheiro. Parei por um momento. Mas não tinha a intenção de relembrar o passado com ela. Estava prestes a passar por ela e sair direto. Mas ela me segurou pela mão. Ishen. Eu me arrependi. Sem opções, tive que me virar. Olhei para ela. Eu arranquei a mão dela que segurava a minha. Nos olhos dela não havia o mínimo de alegria que ela imaginava. Então, ouça. Gu Qinli, reprimindo a dor no peito, explicou. Ishen. Eu já desisti do meu noivado com Shu Yunzu. No passado, fui eu quem foi muito moralista. Acreditava que este relacionamento era antiético. Não é aceito pela sociedade. Então, eu forcei a mim mesma a aceitar os outros. Você desistiu do meu amor por você. Eu pensei que assim tudo voltaria ao normal. Mas eu estava errada. Enquanto falava, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu já disse que você deveria gostar de alguém da sua idade. E não de mim. Mas agora eu percebo. Eu nem cheguei a esperar que você se apaixonasse por outra pessoa. Você apenas retirou seu amor por mim. E deixou que outra mulher estivesse ao seu lado. Isso já me deixou tão mal que quase não consigo respirar. Ishen. Na verdade, a pessoa que eu amo sou eu. Eu também não consigo ficar vendo você se apaixonar por outra pessoa. Ishen. Você pode me dar mais uma chance. Gu Qinli raramente chora. Na minha memória. Foi a primeira vez que a vi chorar. Foi quando eu cheguei à casa dos Gu. Ela não era tão atenciosa desde o início. Ela não se importava comigo de forma tão cuidadosa. Ela não sabe cuidar de crianças. Acabei de assumir a empresa. Sua preocupação comigo diminuiu um pouco, mas, para minha surpresa, eu, que estava sob o teto dos outros, fiquei tão tímido que não consegui dizer a ela que peguei um resfriado e tive febre alta. Naquela noite, eu estava com febre tão alta que perdi a consciência. Eu desmaiei e caí bem na frente dela. Só quando ela se aproximou de mim que eu senti. Tenho uma temperatura anormalmente alta. Ela me levou rapidamente ao hospital. O médico disse. Se me tivesse trazido um pouco mais tarde, eu poderia ter ficado sóbrio. Ou, no pior dos casos, perdido a vida. Daquela vez, quando eu acordei, o que vi foi seu rosto cheio de arrependimento. Gu Qinli, com os olhos vermelhos de chorar. E foi a partir daquele momento. Não importa o quão ocupada ela estivesse. Ela sempre encontrava tempo para estar comigo. Ela fez o possível para me tratar bem. Me deu todo o seu amor. Apenas para me dizer. A partir de então, a família Gu se tornou minha família. Mas promessas são apenas palavras vazias. E agora ela chora mais uma vez. Na minha frente. A voz estava embargada. Me implorou para dar a ela mais uma chance. Eu a olhei. Soltei um longo suspiro. Gu Qinli. Ao ouvir seu próprio nome.
Gu Qinli levantou a cabeça. Em seu olhar, estava cheio de súplica e esperança. Mas nos meus olhos havia confusão. Se você me ama, então por que, sabendo que meu estômago é fraco, você ainda me força, por causa de uma palavra de Shu Yunzu, a comer aqueles pratos apimentados que eu não consigo comer? Por quê? Naquela vez em que eu e Shu Yunzu sofremos um acidente de carro, você escolheu salvá-lo. E nem sequer veio me ver uma vez depois. Você sabe o que aconteceu antes do acidente naquele dia? Ele disse que eu estava sonhando demais. Por gostar de sua própria cunhada. Ele disse que meu amor por você é uma ideia sórdida. Gu Qingli. Mas você acabou escolhendo ele. A esperança nos olhos dela estava em mim. Ambas as perguntas foram-se quebrando aos poucos. Ela não consegue explicar. Assim como Gu Qingli hoje em dia não sabe. A Gu Qingli daquela época. O que a levou a fazer aquelas coisas. Mesmo que quisesse me fazer desistir. Havia muitas outras formas. Não precisava usar essas duas formas de me machucar. Ao vê-la ficar em silêncio, eu ri sarcasticamente. Veja. Você mesmo não consegue responder, Gu Qinli. Você realmente me ama? Ou você apenas se acostumou a meter ao seu lado? Nos meus olhos, sempre haverá apenas você. Hoje eu de repente desisti. Você é que não se acostumou, isso sim. Não, Ishen. Eu realmente gosto de você. Gu Qingli apressou-se para tentar explicar. Mas assim que suas palavras caíram, eu já havia me virado e ido embora. A distância era suficiente para ela ouvir suas próprias palavras. Mas meus passos nunca pararam. Ao continuar indo para frente, eu vi Ye. O olhar dela caiu sobre Gu Qingli atrás de mim. Mas logo, ela desviou o olhar. E olhou para mim novamente. Precisa de ajuda. Eu sabia do que ela estava falando, balançou a cabeça. Não se preocupe com ela. Nós podemos voltar sozinhos. Ao ouvir nós, na minha resposta, a pequena Ye não conseguiu esconder o sorriso nos lábios. Ela acenou com a cabeça, certo. Então eu vou com você. Eu não recusei. Voltando ao camarote. Apenas o Wang Kun ainda estava no camarote. Ao vê-los voltar, ele pegou a bolsa de Ye e foi atrás. Vamos. Os três foram se afastando cada vez mais. Ninguém olhou para trás. Apenas Gu Qingli ficou para trás, observando a direção para onde eles foram. Claramente, bastaria correr alguns passos para alcançá-los. Mas Gu Qingli inexplicavelmente sentia que a distância entre eles ainda era muito, muito longe. A distância era suficiente para ela ouvir suas palavras. Mas meus passos nunca pararam. Ao continuar em frente, Hong Kun foi muito perspicaz e subiu as escadas primeiro. Deixou o espaço privado para mim e Ye. Eu nem tive tempo de impedir uma palavra. Encolhi os ombros para Ye, um pouco resignado. Desculpe. Hong Kun, esse cara. É realmente descontraído. Ye balançou a cabeça. E muito compreensivo. Ele é muito sensato. Eu fiquei sem palavras por um momento. Não sabia como responder. Então, vi ela sorrir. Posso te chamar de Ishen? Ao ver que eu acenei, ela continuou a falar. Ishen. Podemos ser amigos. Não esperava que ela fosse dizer isso. Eu fiquei surpreso. Mas logo, todos nós rimos. Eu pensei que quando você me chamou de Ishen, já era assim. Eu fui muito lento para perceber. Entendi o que você quis dizer. Ye parecia um pouco frustrada. Enrolou o cabelo que estava sobre os ombros. Então, vamos trocar contatos. Estava distraído conversando o tempo todo. Não tive tempo para isso. Eu acenei com a cabeça. Percebi que queria pegar o celular. Mas não encontrei nada. Só então lembrei que o celular estava no dormitório. Eu realmente esqueci de pegá-lo ao sair. Nesse momento, Hong Kun desceu correndo, ofegante. Ele colocou meu celular nas minhas mãos com cuidado. Ele então assumiu uma postura de sucesso. E subiu apressadamente. Eu não pude evitar e ri ao ver suas costas. Troquei contatos com Ye. Depois, acenei para ela. Senpai. Já está ficando tarde. Eu vou subir primeiro. Você também deveria voltar logo. Ao ver Ye acenado com a cabeça, eu então comecei a subir as escadas. Mas, ao chegar na esquina das escadas, vi 3 pessoas se espremendo. Espiando de forma sorrateira. Quartos compartilhados para 4 pessoas. Além dele, todos estavam aqui. Fiquei um pouco sem palavras. O que vocês estão fazendo aqui? Viu que eu cheguei tão rápido assim? Algumas pessoas estavam um pouco constrangidas, olhando para os lados para aliviar o constrangimento. Essa escada é realmente uma escada. Essa lua é realmente uma lua. Hong Kun ainda estava mais calmo. Acabei de correr muito rápido. Vou descansar um pouco. 2 pessoas que estavam forçando uma desculpa. Do outro lado, no hotel perto da Universidade Wada, Gu Qing estava sentada no tapete ao lado da cama. Ao redor havia uma pilha de garrafas de vinho já vazias.
Suas bochechas estavam vermelhas. Está claro que ela já estava bêbada. Mas ela ainda mantinha mecanicamente o movimento de servir e beber o vinho. Depois disso, ela achou ainda mais complicado servir bebida. Pegou a garrafa e começou a beber sem parar. O celular ao lado continuava acendendo e apagando. Até que ela se cansou do toque que não parava de tocar. Estendeu a mão querendo pegar o celular. Mas, devido à visão turva, já havia um efeito de duplicação diante dela. Tentou pegar algumas vezes, mas não conseguiu. Por fim, ela, irritada, deu um movimento brusco com a mão. O celular foi lançado para longe com força. Seguido de um som seco. O toque do celular desapareceu repentinamente. O mundo voltou a ficar em silêncio. A irritação em seu coração finalmente se acalmou. Ela pegou novamente a garrafa de bebida. Levantou a cabeça e tomou um gole. Mas não conseguiu beber nada. Ela afastou a garrafa. Balançou para baixo. E ainda derramou bebida. Ela se moveu para um lado. E caiu em cima daquela pilha de garrafas. A garrafa de vinho estava gelada. Também eram desconfortáveis. Quando ela se inclinou, foi atingida por algumas garrafas em pé, causando uma dor surda. Ela novamente deu um movimento brusco com a mão. Joga a garrafa no chão. E colocou bebida novamente. Não estava nada confortável. Pelo menos, não se compara nem a 1/100º da dor que ela sente no coração. Ishen. Eu errei. Você pode me perdoar. Ela murmura suavemente. Mas a consciência já começa a se dissipar. Até finalmente adormecer profundamente. Gu Qingli teve um sonho. No sonho. No ano em que completei 16 anos, eu me declarei para ela. Embora ela não concordasse. Ela também não foi tão radical. Mas me disse. Que eu ainda era muito jovem. Não sabia o que essa decisão traria para mim. Então eles fizeram um acordo. Ficar separados por 2 anos. 2 anos depois, se eu ainda gostar dela. Eles estão juntos. Durante aqueles 2 anos. Embora não morassem juntos. Eles ainda mantinham contato frequente. Como um casal de amigos normais. Sem nenhuma diferença de idade. E sem relação de tio e sobrinha. Eu fui intimidado. Embora ela não estivesse presente pessoalmente. Ela ainda assim mandava alguém para resolver os problemas. Me proteger. Até o dia do meu 18º aniversário. Eu a declarei meu amor mais uma vez. Gu Qinli. Eu entendi. Mas eu não tenho medo disso. Eu ainda gosto da Zhu. Gosto muito, muito. Estamos juntos. Está bem. Desta vez ela não recusou. Eles enfrentaram os rumores juntos. De mãos dadas, caminhando em direção ao futuro que é deles. Tão maravilhoso. Tão irreal. Ela o viu vestida de noiva. Com um sorriso feliz no rosto. Correndo alegremente em minha direção. Sendo pega por mim. Eu disse. Qinli. Finalmente consegui me casar com você. O sonho era tão bonito. Que quando Gu Qinli acordou, viu um quarto todo branco. E viu a mãe de Gu ao lado da cama. Com um olhar que não conseguia esconder a perda. Ao ver que Gu Qinli finalmente acordou. O coração da mãe de Gu finalmente se acalmou. O que você está fazendo? Correndo para tão longe para. Trancou-se no quarto e bebeu até ficar completamente bêbada. Você sabia que eu e seu pai sempre. Nos preocupámos muito por não conseguir ligar para você, dizendo isso. Os olhos dela ainda estavam brilhando com lágrimas. Eu só tenho você como filha. Você sabia que assim que abri a porta. E vi você, que não acordava de jeito nenhum, eu fiquei com muito medo. Você sabia que o médico me disse que você teve uma hemorragia gástrica grave. Se tivéssemos demorado mais um pouco para levar você ao hospital, poderia ter havido um perigo de vida e eu estaria muito preocupada. Gu Qinli. Mesmo que você não pense em si mesma. Você pode pensar em mim, por favor. Gu Qinli ficou em silêncio. Depois de um tempo, ela baixou a voz e disse desculpe. Gu Qinli. Venha para casa conosco. Se você não quer se casar com Shui Yunzu, nós não vamos forçar. Não se machuque mais. Por favor, não faça birra com seu próprio corpo. Gu Qinli abriu a boca. Queria dizer algo mais. Mas no final só conseguiu acenar a cabeça, sem forças. Qual é o sentido de continuar aqui? Eu não vou mais perdoá-la. Gu Qinli estava deitada na cama, sem forças. Observando as gotas caírem lentamente. O remédio só tem o último pouco restante. A médica já passou pela mãe da Yi. A situação de Gu Qinli agora está estável. Esperar o gotejamento terminar. Então, podemos fazer os procedimentos para a transferência. Depois de deixar Penang desta vez. Talvez por um bom tempo a partir de agora. O Xi não vai mais voltar. Não sei se ficarei feliz ao saber dessa notícia. Se eu ficaria feliz. Ela não vai mais me perseguir. Eu só soube que Gu Qinli tinha sido transferida de volta para a capital. Que, no dia do jantar, depois que terminou, ela voltou para o hotel e bebeu até ter uma hemorragia gástrica e ser internada. Quando ouvi essa notícia, fiquei surpreso por um momento.
olhando a mensagem que o assistente Shen me enviou no celular. Fiquei em silêncio por um bom tempo. Acabei perguntando. Ela está bem agora. Não é nada sério. Só precisa descansar mais. A resposta do assistente Shen veio rapidamente. Eu finalmente fiquei aliviado. Então, por favor, peça ao assistente Shen para lembrar dela com mais frequência. Lembrei-a para que preste atenção ao descanso. Olhando a mensagem tranquila que veio do Sr. Xiao. Não houve mais respostas. Mas, a partir de então, eu nunca mais recebi nenhuma notícia da Gu Qinli. Um ano depois. Mais um verão de boas-vindas. À noite, eu deixei meu celular de lado. Quando estava me preparando para descansar, o toque de mensagem do celular soou novamente. Abrir e olhar. Era da Ye Ziwei. No final do mês, a escola fará uma festa de boas-vindas. Cada clube apresentará um programa. O clube de teatro também. Você vai se inscrever para participar. É uma peça de teatro, não é? Eu nunca atuei formalmente em uma peça. Antes, eu só ajudava nas produções das peças. Ocasionalmente, eu fazia pequenas participações. Não sei se serei capaz. Quanto ao convite da Ye Ziwei, eu não aceitei diretamente. Embora já tenha ingressado no clube de teatro há um ano. Apesar de não ter atuado completamente em uma peça de teatro. Mas, algumas vezes, acabou. Minha experiência em atuação ainda é quase zero. Muito em breve. A mensagem de Ye Ziwei chegou novamente. A maioria dos membros do clube de teatro entrou. Quando chegaram, nunca haviam atuado em uma peça de teatro. Todos foram aprendendo pouco a pouco desde o zero. E Shen, não tenha medo. Eu estarei com você. E além disso, a peça fará audições. Você pode tentar primeiro. Se realmente não for adequado, Xing pode se preparar para a próxima oportunidade. Ao ver a última frase dela, eu finalmente tomei a decisão. Então, eu e Wang Kun vamos tentar juntos. Obteve a resposta que queria. Ye Ziwei estava de ótimo humor. E conversou um pouco mais comigo. Vendo que a hora já estava tarde. Nos desejamos boa noite um ao outro. E eu bati levemente na beira da cama do Wang Kun. Wang Kun. Você está dormindo. O que houve? Wang Kun abriu os olhos sonolentos. Não entendendo o que eu queria a essa hora da noite. Porque eu me acordei de repente. Eu dei uma risadinha. A irmã Ye disse que no final do mês haverá uma festa de boas-vindas. O clube de teatro vai apresentar um programa. Vamos juntos tentar. Wang Kun, ao ouvir isso, abriu o celular e deu uma olhada na hora. Houve um momento de silêncio. Sobre isso. Que tal falarmos amanhã? Porque você precisa me acordar agora. Agora já é 1 da manhã. Atingi seu olhar um pouco melancólico. Fiquei um pouco envergonhado. Mas ainda assim, perguntei a ele, então você vai? Vai. Então, posso dormir. A voz de Wang Kun estava cheia de resignação. Mas no final, ele acabou concordando. Eu finalmente deixei Wang Kun para trás. No dia seguinte, os dois foram juntos se inscrever no clube de teatro após as aulas. Ao chegar ao clube de teatro, o grupo de peças também havia sido decidido. O trecho escolhido era um clássico da Branca de Neve. Eu inicialmente só planejava escolher um papel coadjuvante com mais falas. Mas Wang Kun me puxou. Preenchi diretamente meu nome na coluna do protagonista. Em seguida, escreveu seu nome na linha dos 7 anões. Já que decidimos melhorar. Então desta vez você será o príncipe. Eu farei o papel do anão. Ele está extremamente animado. Com os olhos brilhando de entusiasmo. Então ele me puxou para perto de Jiang Qing. Irmã mais velha. A irmã mais velha Ye também vai se inscrever. Jiang Qing trocou um olhar com Wang Kun. Olhando para o meu nome escrito na coluna do protagonista masculino no formulário de inscrição. Diretamente escreveu o nome de Ye Ziwei na coluna da protagonista feminina, ela também participou. Fomos claramente organizados, eu e Ye Ziwei fomos deixados para trás. Um olhando para o outro. E Ye Ziwei me olhava. De repente, achei que isso também era bom. Na verdade, ela queria passar mais tempo comigo. E essa proposta me incluiu na peça. Agora que foram escolhidos os protagonistas. Ela ainda tem mais um motivo. Se eu passar na primeira seleção, como a protagonista feminina que atua comigo, ela naturalmente precisa se entrosar mais comigo. Agora, no início do mês. Há um mês até o final do mês. O tempo ainda é razoavelmente suficiente. As cenas da Branca de Neve estão principalmente concentradas na primeira metade. A parte da audição também está na primeira parte. Durante os ensaios. Ye Ziwei sempre me acompanhou nos ensaios. Não posso deixar de dizer. Para um novato no teatro, ter um experiente ajudando realmente pode evitar muitos desvios. A ajuda em atuação também foi grande. Após quase uma semana de ensaios, o elenco oficial da peça foi finalmente determinado. As mudanças no elenco não foram grandes. Basicamente, foram seleção e eliminação de papéis disputados por muitos. O papel de protagonista masculino e feminino entre mim e Ye Ziwei era irrelevante.
O papel de Wang Kun foi trocado de anão para rainha malvada. Essa proposta fui eu quem fez. Afinal, estávamos combinados que iríamos progredir. Não poderia ser apenas eu a avançar. O Wang Kun também não se opôs a isso. No dia antes do prazo de inscrição, permitiu que eu mudasse o nome dele para Rainha Malvada. Eu também escolhi um papel para ele. Foi justo. Após receber a definição final do papel, precisamos rapidamente definir os figurinos. Essa parte era originalmente responsabilidade de Jiang Qing. Mas, neste momento, eu olho para Ye Ziwei, que está segurando um caderno e me perguntando: não é essa a parte que a Senior Jiang deveria cuidar? Como a Jie também se envolveu nisso? O rosto de Ye Ziwei não pode deixar de mostrar um pouco de vergonha. Como presidenta do clube, há muitas coisas a fazer. Ela notou que eu estive ensaiando recentemente. E que estava mais em contato com vocês. Então ela me passou essa parte. Eu fiz um som de surpresa. Peguei o caderno de anotações que ela segurava. Escrevi as informações sobre mim e Yong Kun. Na verdade, geralmente, mesmo que seja para atuar em uma peça de teatro, basta conseguir alugar roupas adequadas. Não é necessário fazer roupas sob medida toda vez. Mas devido ao forte apoio do Grupo Gu, durante meus 4 anos na escola, será desde a fundação do Clube de Teatro da Universidade SUA, até a minha formatura na faculdade. Os 4 anos mais ricos. Jiang Qing já está no 4º ano este ano. Na verdade, ela deveria ter começado a selecionar um novo presidente no ano passado. Ou permitir que a vice-presidente Ye Ziwei ocupasse o cargo de presidente primeiro. Mas ela realmente não queria desistir. Afinal, ela lutou por isso com tanto empenho. Não é apenas raro no clube de teatro. Todos os clubes nunca viram um patrocinador tão generoso. Completamente sem pensar em custos ou retornos. Qualquer um consegue ver que o grupo I está aqui. É por minha causa que eles estão sendo tão generosos. Embora eu nunca admita. Ocasionalmente, me perguntavam sobre a relação entre nós. Eu apenas respondia honestamente que eram parentes da família. Fui informado por Jiang Qing 2 semanas antes da festa de boas-vindas. Ela estava se preparando para se recomendar como a nova presidente do clube. Fiquei um pouco surpreso. Embora soubesse que a escolha do presidente mudaria este ano. Afinal, é o último semestre do 4º ano. É muito provável que Jiang Qing não fique mais na escola. Mesmo que ela optasse por ficar, ela também precisaria dedicar mais energia aos estudos. E ao estágio que está prestes a começar. Eu só não entendia muito bem. Porque a pessoa escolhida no final fui eu. A irmã E não seria mais adequada. Fiquei um pouco confuso. Então, acabei perguntando isso. Jiang Qing sorriu levemente. Vocês dois realmente têm uma boa sintonia. Quando eu a procurei, ela me recomendou você. Quando eu te procurei, você a mencionou novamente. Mas sobre isso, eu apoio a ideia da Ye Ziwei. Eles também estão no 3º ano. No 4º ano, também é necessário se preocupar com a formatura. Este ano você assume, no próximo já sai. Realmente foi um pouco apressado. Ou talvez vocês se encaixem perfeitamente. Além disso, o Grupo Gu realmente se deve a você. Oka assumiu os custos do clube de teatro. Você ficará encarregado. Ninguém terá objeções. Na verdade, quando ouvi pela primeira vez sobre a presença do Grupo Gu, eu não pretendia assumir. Mas no final, acabei sendo convencido pela Jiang Qing. Se eu não pretendo ficar longe do Grupo Gu, aceitar essa ajuda já era algo esperado. Não há necessidade de se sentir envergonhado. Já que eu me refiro a Gu Qinli ainda com respeito de mais velha. Então não há nada de errado em aceitar. No final, acabei concordando em assumir. Mas a tarefa mais importante no momento é o baile de recepção que acontecerá em 15 dias. Esta também será a minha primeira vez no palco como protagonista. Atuando como protagonista. Dizer que não estou nervoso é mentira. Eu e a Ye Ziwei estamos nos tornando cada vez mais próximos. Logo chegou o dia do baile de recepção. Eu estava vestindo um traje de príncipe branco. Quando subi ao palco, na plateia, Gu Qingli estava sentada em um lugar mais ao fundo, com um olhar de melancolia. O convite foi entregue por Jiang Qing em nome do Clube de Teatro Agushi Grupo. Esta não é a primeira vez que Gu Qingli assiste a uma apresentação do Clube de Teatro. Ou melhor, ela esteve em todas as peças em que atuei. Ela sempre esteve lá. Mas a cada vez, ela apenas observava em silêncio dos bastidores. Assim, ela podia me ver claramente. E não me atrapalharia. Até que este momento, eu me tornei o protagonista. E ela queria ser uma verdadeira espectadora. Então, ela escolheu um lugar discreto para se sentar. Enquanto estava absorta, a peça já chegou à parte da rainha malvada, que engana Branca de Neve a comer a maçã envenenada. Caindo em coma. Os anões descobriram Branca de Neve em coma. Muito tristes. O príncipe montado no cavalo branco entra neste momento. Vendo Branca de Neve cercada pelos tristes anões. O príncipe tira a pedra dos desejos, pedindo para acordar Branca de Neve.
E também a levou com ele. Neste momento, a voz do narrador começou a falar. O protagonista seguiu o príncipe até o belo reino. E assim viveu uma vida feliz. A peça chega a um fim. A apresentação foi um sucesso. No momento em que a cortina estava prestes a cair, os anões, um a um, ofereceram pequenos buquês de flores ao príncipe. Quando o príncipe recebeu todos os buquês, já se tornou um grande monte. Nos olhos de Ezeuei havia uma rara sensação de nervosismo. E trouxe as flores até mim. Branca de Neve concordou em ir com o príncipe. Ser a sua rainha. Assim que. Ishen. Você aceita ser meu namorado? A confissão repentina provocou um alvoroço na plateia. Logo, surgiram gritos de incentivo alternados. Aceitei a proposta. Os 7 anões no palco. Começou a dar voltas em torno de Ezeuei e de mim. No momento em que o pano caiu completamente. Minha resposta ecoou pelo microfone ainda ligado. Eu aceito. Na plateia. Através de várias fileiras de assentos. Gu Qingli olhava com saudade o pano caindo. Esconde as silhuetas das 8 pessoas. Naquele último momento. Ela sentiu que. Eu parecia ter olhado na direção dela, distante. Mas inatingível.